Alô, bodybuilders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e estou aqui por mais uma entrevista com um autor que não é apenas um autor, porque eu soube que ele é um vencedor de concursos, onde ele participa é praticamente vitória garantida de entrar na antologia. E digo mais, esse cara não é apenas tão incrível que também fez uma revista que iremos conversar ainda nesse episódio, que é a Prosaica. Estou aqui conversando com Bruno Garcia. Boa noite, pessoal, ou boa tarde ou bom dia, dependendo de quando você está escutando este podcast. É um prazer estar aqui com você hoje, tá, Rafa? Sou um grande fã, já acompanho o seu conteúdo aí. E é isso aí, gente. Na verdade, esse lance de passar aí em editais e concursos aí é algo relativamente novo para mim, tá? Faz cerca de 6 meses que eu comecei a enviar contos aí e eu fiquei surpreso. Não, vamos ser justos, né? Eu tenho bastante ajuda aí de um pessoal aí que beta para mim, que faz revisão, assim, que com certeza eles me ajudam nesse meu, digamos, nessa minha performance imaculada que eu tenho até hoje de enviar e conseguir entrar. Não é sozinho, não, é com bastante ajuda de beta, de revisão, da revisão do Matheus Braga, que sempre me ajuda. E os betas são muito, você sabe, né, Rafa? Você tem o pessoal ali dos criativos que ajuda, né? Os betas são valiosíssimos, né? Eles com certeza me ajudam também. E sim, tive essa oportunidade de já enviar 13 contos e conseguir entrar em 13 antologias ou revistas, né? De vez em quando revista também. Maravilha. Então depois, com certeza, na descrição do episódio, seja do YouTube, seja do Spotify, vou deixar tanto aqui o link para as redes sociais do Bruno, quanto o Linktree dele para você ter acesso a alguns desses textos que ele deixou em domínio público aí para a galera ter uma noçãozinha aí de como ele escreve e as coisas que ele gosta de fazer. E, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre como essa mente funciona. E, obviamente, estamos no podcast de World Building, também um pouquinho sobre World Building e esmiuçar um pouco como funciona e que ferramentas o Bruno usa. Bruno, você falou assim que, né, você começou a escrever contos há uns 6 meses e manda para os editais diversos, mas há quanto tempo você escreve? Como surgiu essa vontade de escrever? Bah, essa pergunta vai longe, tá? Porque a escrita, ela não é uma narrativa que a gente chama que começou num ponto e continuou indefinidamente sem parar, né? Existiram pontos na minha vida onde eu escrevi por um determinado tempo, depois parei. Aí retornei a escrever, seja porque alguma faísca aconteceu ou algum trabalho, né? Depois parei novamente. E finalmente eu voltei a escrever, né? A primeiríssima faísca, eu acho, o primeiro momento foi bem inusitado. Eu era uma criança, não podia ter mais do que 10 anos de idade, e pedi um caderno em branco e comecei a escrever uma história, cara. Eu acredito, voltando em retrospecto, analisando, né, que tenha sido muito baseado em filmes, porque era a mídia principal que eu tinha acesso através dos meus pais. Meus pais eram totalmente loucos por filmes, eles tinham amigos que eram donos de locadoras de vídeo, né? Lembra daquele da fita mesmo, né? Se no VHS, que acredito que 50% do meu público não conheça. VH, exatamente, tá? Eram essas mídias que eu tinha acesso na época e meus pais, eles eram, ó, eu vou ter que falar a verdade, eles eram um pouco responsáveis na questão da censura, tá? Eles deixavam eu ver horror, deixavam eu ver violência, o que fosse. Eu via junto com eles, tá? Desde criança. E, inclusive, viu um dos filmes que me impactou bastante quando eu era criança, eu tinha cerca de 9 anos, foi o Pulp Fiction, do Tarantino, né? Eu vi, eu fiquei chocado, criança, assim, meu, o que que tá acontecendo? Era muita violência, sabe? Enfim, eu via tudo, desde desenho, passando por aventura, Robin Hood, indo até terror, horror, fantasia, tudo que meus pais viam, eu via junto, né? Obviamente, também tinha alguns livros que eu lia, era uma mídia que eu gostava também, mas não se equiparava. Então, essa é a minha primeira, vamos chamar isso meu primeiro flerte com a escrita, eu pedi um caderno em branco, e comecei a escrever uma história. De quê? De horror. E os meus pais deixaram eu escrever, e depois eles davam uma olhada, assim, minha mãe fazia uns... franzia a testa, assim, meu Deus do céu, Bruno, que é isso, né? E deixava eu escrever. A história era de um assaltante de banco, que chamava-se Willy, e tinha os seus comparsas, inclusive uma amante, que era parceira de crime dele, né? E num desses assaltos,
ele foi abandonado por sua equipe, né? Seus comparsas, inclusive pela sua amante, e morreu. A polícia matou ele. Só que, e daí o PDV muda, o ponto de vista vai para amante dele, né? E ela começa a acontecer algumas coisas estranhas com ela, algumas aparições, alguns objetos somem, o cachorro dela morre, e acaba que o fantasma de Willy voltou para assombrá-la. E por aí continua a história, né? Eu nunca cheguei a concluir ela. Aí eu perdi esse caderninho, infelizmente, numa das mudanças da vida aí, mas foi minha primeira tentativa de escrita. E ela ficou bem sangrenta em certos momentos, viu? Eu até, acho que até hoje em dia, se algum um psicoterapeuta, um psicólogo ver aquilo, vai achar que tem alguma coisa de errado com a criança, tá? Mas por isso que eu acredito que era muito influência dos filmes que eu via e tal. E eu acabei escrevendo sobre essa temática de horror. Foi a primeira tentativa de escrita minha, então foi horror. Mas uma idade bem, digamos, abaixo até ali por 10 anos de idade, na minha infância. Foi a primeira tentativa. Quer mencionar alguma coisa em relação a isso, Rafa? Foi um pouco chocante? Ah, não, pode continuar que a história é muito boa, mas eu irei fazer adendos, porque essa historinha aí dos seus 10 anos, você precisa retomar ela algum dia, porque, mano, que isso? Pois é, né, cara? E eu pensando agora assim, a ideia não é ruim, né? A ideia que eu Não é tive. boa, é boa. Pois é. Boa ideia, viu, Rafa? Vou levar a sério isso aí, tá? Fazer um conto aí sobre essa Sim, história. E era um leva, por romance, favor. tá? Ó, E era um romance romance, tá, ainda. cara? Aham. Eu escrevi umas 55 páginas, eu não cheguei a concluir, porque a vida de uma criança, ela parece ser fácil, mas ela é cheia de compromissos, né? Eu lembro que eu tinha vôlei, natação, judô, tinha que reforço de não sei o que, estuda aqui, vai à tarde para a escola, que acabava não tendo muito tempo para ficar escrevendo, né? Eu acabei abandonando. Mas esse foi o meu primeiro flerte, digamos, com a escrita, né? Posteriormente, mais e mais consumo de conteúdo, porque eu acho que grande parte do escritor é consumir conteúdo, né? E quando você consome o conteúdo, existe a forma passiva, que você simplesmente curte, existe a forma ativa. Existe a forma semi, que eu jogo no meio, que eu não criei nome ainda para isso, que é um meio termo entre o passivo e o ativo. É assim que eu curto consumir conteúdo. Porque se é de forma ativa, você acaba não curtindo muito, né? Eu gosto de curtir, mas deixando aqui no backstage da cabeça, do cérebro, assim, sempre pescando, assim, ó, essa foi uma transição de cena boa. Olha ali, ó a fotografia que legal dessa parte. Sem deixar de curtir o conteúdo, né? Mas entendendo as partes técnicas e o que foi feito de maestral e por que está causando aquilo no meu cérebro. Eu tenho essa capacidade de observar, ler um livro, por exemplo, curtindo ele e entendendo o que foi feito. Ou até, quem sabe, às vezes eu volto na página, por que essa página me marcou tanto? Eu faço um breve parênteses e volto ali, foi por isso, olha só como ele escreveu aqui, como ele montou. Ficou angustiante, ficou bom, sabe? Então, eu gosto de fazer essa leitura, esse consumo de conteúdo, digamos, semi-ativo, porque ele não é 100% ativo, porque você não está num modo analítico 100%, porém, existe uma parte do seu cérebro que está tentando analisar as coisas sempre, é assim que eu gosto de fazer, tá? Tem gente que não concorda, que fala, mas assim tu não curte muito, não sei o quê. Eu discordo, eu acho que eu curto e ainda consigo trazer algo útil, tirar algo útil daquilo, tá? Então eu continuei com esse consumo vamos chamar semi-ativo, né? Dos conteúdos de forma geral, sejam eles filmes, livros, qualquer um que seja, né? E, eventualmente, eu me vi criando materiais didáticos, né? Porque eu trabalhei como professor durante muito tempo de idiomas e perceberam minha criatividade, me convidaram para criar materiais. Nessa criação de materiais para uma escola, era para, caso a pessoa concluísse o curso e quisesse continuar estudando, ela iria estudar com esse material. Então, ele é um material de manutenção do nível, né? Tinha muito espaço para storytelling, muito espaço. E lá, em meio ao material didático, que ensina um pouco de gramática e tal, eu criei muito storytelling. Contos curtos sobre a vida, sobre o cotidiano, no qual o inglês estava ali, por exemplo, ou a outra língua, e dali você tirava os aprendizados, né? E eu, olha aqui, estou aqui eu novamente criando. Perfeito. Fora isso, acontecendo junto disso, paralelo, algumas pessoas começaram a me contratar para criar jogos empresariais. Ou seja, um evento que acontece na empresa, onde todos têm que
participar de uma aventura, né? Então precisava de roteiro. Que aventura é essa? Ah, uma nave espacial caiu e vocês têm que entrar nela e procurar tecnologia, fazer engenharia reversa. Então eu comecei a criar esses roteiros de jogos empresariais também, que tá subindo muito isso aí, tá entrando muito na moda hoje em dia. Em vez de levar os funcionários para um hotel spa, aquela coisa que se fazia antes, assim, sabe? Hoje em dia estão produzindo jogos empresariais e tentando acessar as competências através dos jogos e fazer um processamento depois, o RH, sabe? Isso está bem em voga e eu comecei a trabalhar muito com isso, então teve muita criação de história. E quando você cria essa história, essa narração, né? Você acaba tendo que criar um roteiro e no roteiro tem normalmente um conto, ou até um pouco mais que um conto, uma noveleta, explicando tudo como acontece. Então aí eu estava novamente trabalhando a parte da escrita. Finalmente, jogo RPG. Nas nossas joganças de RPG por aí, pediram para que eu compilasse o que estava acontecendo a cada campanha. Obviamente eu não consegui compilar como se fosse uma lista, né? Eu criei uma prosa para ficar uma narração coesa, né? Do que estava acontecendo nas campanhas e acabou ficando tipo, quase um livro, né? Do que a gente estava fazendo. Era um jogo de RPG de Game of Thrones, no qual a gente fazia parte de uma família de Dorne, uma família criada que a gente tinha que criar. E até a parte da criação da família eu coloquei como se fosse num livro, assim, sabe? Sem muita técnica, sabe? Sem nenhum curso antes, mas só para demonstrar como em pontos diferentes da vida, em momentos diferentes, a escrita ela volta. Ciclicamente, assim, ela volta, né? Só aconteceu uma coisa interessante nessa escrita aí do RPG, tá? Da campanha. Que o mestre, né? O meu mestre na época aí, o Diego, super mestre de RPG, o Diego Dauer, falou assim, Bruno, bacana, tô curtindo que tu tá escrevendo em prosa e tal, tá legal, mas tá legal, mas não tá legal. A tua iniciativa tá boa, mas assim, tô vendo aqui que tem muita informação aí, tá descrevendo demais, assim. Assim, pra documentar tá bacana, mas se tu quiser fazer um livro disso, não tá legal, né? Tá jogando muito. Ele tava falando, sem falar os termos técnicos, ele tava falando que eu tava fazendo infodump, que eu tava tirando a credibilidade através de uma narração muito Deus, sabe assim? E isso ele falando sempre de uma forma pouco, digamos, técnica, né? Mas só dizendo isso, né? E o que aconteceu? Fiquei um pouco chateado com aquilo, mas ao mesmo tempo ficou comigo, né? Falei, poxa, eu achava que tava bom, porque eu era meio que ignorante quanto a essas técnicas assim, né? Então o que eu fiz? Eu fui procurar um curso. Fui procurar um curso, na verdade 2 cursos, né? Um eu acabei me encarnando mais, que é para escrita focado no âmbito fantástico, né? E lá eu vi que realmente minha escrita tava zoada, cara. Assim, tinha que dar um jeito nela. E rápido, tá? Porque eu fiquei agoniado. Falei, meu Deus, olha como eu tô fazendo coisa errada. Tudo que o mestre chegava lá e falava, o mentor falava, ó, isso aqui tá errado. Eu falei, meu, eu faço isso. Isso aqui tá errado, meu, eu faço isso. E daí eu fui alinhando isso aí tudo, dando jeito, né, cara? Rapidamente. Eu sou meio psicopata, né, cara? Tem gente que, quando vê que algo tá errado, bate o pé e diz que não. Se um cara que é superior, que trabalha com isso, me diz que algo tá errado, eu aceito, cara. Eu só pego e olho, meu, faço errado. Isso faz com que eu consiga rapidamente solucionar aquele problema, né? Anotei tudo que tem de errado, comecei a praticar que nem doido para fazer certo, né? Dentro de algum tempo, alguns colegas que eu conheci no curso, o próprio mentor, falaram, Bruno, tenta aí, cara, tenta escrever um conto, participar de um edital, do concurso. Daí eu pensei, não pode ser, não tô pronto. Mas fui tentar. E daí foi o que aconteceu de eu conseguir começar a entrar nesses editais, nessas antologias. Para minha surpresa, a primeira que entrou, eu fiquei muito surpreso. Eu pensei, nossa, como rapidamente eu consegui concurso através do curso. E isso eu vou fazer aqui uma sugestão, tá, gente, para quem está escutando. Se você não fez nenhum curso de escrita, faça. Faça porque faz a diferença demais. Acredito que o Rafael também concorde com isso, né, Rafa? Sim, não apenas procurar um curso, mas também encontrar um grupo de pessoas engajada para que você possa confiar tanto as suas histórias quanto os feedbacks, que é algo que, como até mesmo o Bruno comentou aí no começo do episódio, o fato do feedback, das técnicas, do acompanhamento. Então, procure grupo de escrita e, por consequência, grupos de escrita para que você consiga trocar essas figurinhas também.
Com certeza, todos os contos que eu enviei, eles tiveram o toque de betas, né, de leitores afins, amigos meus, né, que leram e também revisão, né, revisão antes de enviar. Isso com certeza ajuda. E um grupo, assim, que realmente fala real, não aquele grupo que é tipo da família, né, que tu manda pra família, a família só vai falar, tá fantástico, tá maravilhoso, né? Não, aquele grupo mesmo que vai, assim, quando tá bom vai dizer que tá bom, mas quando dá para melhorar vai dizer que dá para melhorar. E esses grupos, né, essas pessoas que têm técnica, né, então eles te falam certinho, ó, tá acontecendo isso aqui, ó. Quem sabe se fizer assim não fica melhor. Esses aí são preciosos, com certeza, preciosos. Aí você fica comentando, né? Tipo, eu acho bem legal que você falou que desde pequeno você consumia vários filmes de diferentes tipos com a família, mas atualmente existe algum gênero de livro ou alguma mídia de entretenimento que você seja mais fã, mais fantasia, mais terror, horror? Tem alguma coisa desse gênero que você atualmente consome mais? Então, atualmente eu tenho consumido livros. Tá? Livro, 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 livro. E estilo, ficção científica, fantasia, espada e feitiçaria, tá? Realmente uma literatura nessa pegada assim. E gosto bastante de não ficção, livros como Sapiens, Armas, Germes e Aço, tá? Que é também para eu estar por dentro também de como o mundo funciona, porque isso é importante. Apesar de você escrever, às vezes, literatura escapista, que é baseado em ficção, fantasia, existe a questão da plausibilidade, existe a questão de você escrever algo que seja crível, né? Que a pessoa compre, para a pessoa estar imersa. Eu acho que imersão é o deus da prosa, da escrita, dos romances, dos contos, né? Se você tiver imersão, faz milagres, porque imersão significa a atenção, você tem a atenção, né? Então, eu tenho consumido muitos livros, e no âmbito da ficção, eu tenho consumido bastante ficção científica e fantasia, mais ultimamente. E é legal porque eu sempre gosto de bater o martelo falando, olha gente, quando você for criar qualquer coisa mais focada no world building, nas cidades, nas criaturas, sempre é bom você criar um embasamento, uma lógica, nem que seja algo que não precisa ser cientificamente correto, mas você criar uma linha de raciocínio sólida para aquilo que faça sentido, ou uma verossemelhança, ou um gatilho da similaridade, ou até mesmo baseado em alguma lei, alguma coisa que tenha um suporte técnico para você, ajuda demais com que você tenha uma robusteza, tipo, né, uma base forte para você estruturar. Então, para mim, a sua fala é perfeito, porque agora é mais uma pessoa batendo o martelo dizendo, gente, então, estudo é bom, né, escrever é legal, mas estudar também é importante. Com certeza. É assim, é difícil nós sabermos tudo que há para saber, né? Mas a internet está aí para dar uma pesquisada legal também, né? Dar uma estudada. Não precisa também virar expert, às vezes, no assunto, mas pelo menos falar em cima de uma base sólida, né? Sobre certos assuntos. Por exemplo, esses dias eu passei por um concurso sobre Guerra Fria. Ah, Bruno, você não gosta de Guerra Fria? Gosto, mas também não é aquele. Porque é um segmento de história grande para pensar, né? Começa ali no final da Segunda Guerra Mundial e vem até agora há pouco a queda do Muro de Berlim. São algumas décadas, né? Então eu sei de algumas coisas, eu gosto de ter interesse. Para escrever o conto, tive que dar uma pesquisada, né? Tive que dar uma fortalecida. Não vou pegar e escrever da minha cabeça, tá? Isso faz parte e isso afeta, sim, o world building. Porque a tua escolha de palavras, a forma que até onde você vai ao descrever as situações, se você vai ficar raso, vai ficar médio ou vai aprofundar, dita bastante, sai do seu conhecimento prévio, né? Seu conhecimento prévio não precisa ser o conhecimento que você sempre teve, ou que você construiu a sua vida inteira. Pode ser de uma pesquisa que você fez no dia anterior. Tá? Se você achar uma fonte confiável, certeira, por que não? Né? Então, com certeza, sou super a favor de uma pesquisa rápida sempre que for escrever um livro, ou não tão rápida, dependendo se for realmente um livro, né? Talvez uma pesquisa até um pouco mais aprofundada. É, exatamente, a gente tem uma colega em comum, né, a Camila, e todas as partes, não todas, mas grande parte das histórias dela, principalmente nas linhas cronológicas do romance que ela está escrevendo, ela sempre gosta de referenciar ou cultura brasileira, ou mitologia brasileira, ou fatos históricos
brasileiros, seja com os índios, ou com os bandeirantes, ou a chegada aqui. Então, sempre que você lê alguma história da Camila, você fatalmente vai falar assim: isso parece uma referência a Oswald de Andrade. Ah, isso aqui parece o índio na época do sei lá o quê. Ah, isso aqui parece a época da mineração de Minas com os bandeirantes. Então é bem legal porque você pega a história dela, totalmente fantástica, e mágica, e mundos criados, e raças criadas, e tudo mais, porém ela se baseia na cultura nacional. Então é algo assim que, tipo, você consegue fazer facilmente umas histórias incríveis com um pequeno texto. Puxa, a música da Aquarela baseou um conto X. Ou uma curiosidade que na época da caça às bruxas do século XVII, alguns índios também foram caçados. Pô, uma curiosidade interessante. Surgiu um conto daí. Então eu acho que realmente uma pesquisa que seja mínima, caso você precise de alguma inspiração, como até o Bruno colocou aqui, para fazer a construção desse conto da Guerra Fria, ou até mesmo uma conversa, uma música, ou uma pesquisa mesmo. Eu quero mais para contar uma história fantástica histórica, ou realmente é, mais realista, ou alguma coisa do gênero. Então, realmente, eu acho super válido essa pesquisa, essa leitura antes. Até fazer um conto ou um livro, for escrever um livro de ficção científica, né? Normalmente vem junto de muito estudo, pesquisa, né? Porque, mas é ficção científica, eu vou inventar o que eu quero. Não, não é bem assim. Tem que estar, você não pode desafiar as leis da física, né? Ou até se quiser desafiar, se for tipo fantasia científica, pelo menos que seja bem explicadinho o que está acontecendo e que houve realmente um desafio das leis da física ali, baseado em algum tipo de energia caótica, algo do tipo assim, sempre muito bem embasado, porque por mais que o leitor esteja lendo uma literatura escapista, que seja de ficção, até fantasia, ele vai querer ver embasamentos ali, coisas que são críveis, eventos que são críveis. Isso não, quando você escreve para adulto, com certeza mais ainda, né? Mas até mesmo eu acho que no âmbito dos jovens, até do infanto, existe esse cuidado de você não escrever uma coisa que está totalmente fora. Isso vale também não apenas para o mundo que você criou, para o universo, para os eventos, mas também para os diálogos, né? Mas quem que fala assim? Quando é que acontece isso? Sabe, assim, e tem que cuidar para manter a credibilidade das coisas que estão acontecendo até quando você escreve fantasia, até quando você escreve horror, até quando você escreve ficção científica. Mas o meu conto se passa no ano 3000, sabe? Não importa. Tem algumas coisas que ainda são basais, que você ainda tem que tomar cuidado para respeitar. Até porque se você quiser destoar muito e muito longe, tudo bem, pode ir, mas saiba que a imersão pode estar comprometida nesse processo. Por isso que é interessante você sempre ter um pé no chão ou uma explicação, nem que seja rápida, não precisa ser uma super explicação esmiuçada, para ter uma plausibilidade nos eventos que você cria. Não importa o quão distante eles estejam do presente ou da nossa vida real. Exatamente, tanto que caso você queira fazer alguma coisa que fuja do normal, se realmente aquilo foge do normal ao ponto de fatalmente causar algum tipo de estranhamento, é importante você também colocar não apenas uma explicação por explicação. Vou dar um exemplo aqui clássico. Não, o problema do Vampiro do Crepúsculo brilhar não é o fato dele brilhar. O fato é que durante o livro inteiro tem uma linha falando: a pele parece mármore. E só, e fica nisso. Num livro inteiro tem uma linha. Se tivesse colocado durante o desenvolvimento da história outros pontos que fortalecessem essa explicação, ficaria mais fácil. Até mesmo, pode causar estranhamento? Pode, mas liberdade poética de escritor, isso aí é tranquilo, público-alvo e assim por diante. Mas ficou uma explicação única, rápida, direta e jogada. Então, às vezes, não apenas uma explicação, mas se você sente que vai causar um estranhamento, que foge um pouco da normalidade daquele estilo literário ou daquele mundo que você está criando, dá alguns reforços em alguns outros pontos da história é realmente também muito importante. É verdade, Rafa. A gente sabe, a gente que estuda, né, Rafa, que existem técnicas de como você introduzir algo estranho de forma que não tenha essa impressão, não cause o gatilho da estranheza, né?
Você pode botar migalhas de pão aos poucos, atiçando a curiosidade. Algumas pessoas vendo comentários estranhos, tipo, e os humanos que acham que a gente não anda por causa disso no sol, sabe? E daí, tipo, tu vai criando um build-up para aquilo. Depois tem algumas reflexões sobre o tipo de pele, que nem você falou, né? Mais vezes, não só uma, né? E também tem aquela questão de quando acontece, às vezes um outro personagem pode esboçar a estranheza que o leitor está pensando. Isso é uma boa técnica também, né? Tipo, alguém olha e fala, mas que é isso, cara? Vampiro com pele brilhando? E só do leitor ver que tem outro personagem falando aquela estranheza que ele tem também, daí o universo já... É como se o universo admitisse que é algo que é inesperado e o leitor já mantém a sua imersão também, porque daí ele se põe na pele daquele personagem que está reclamando daquele evento estranho. Então são várias técnicas que tem como para você poder colocar estranhezas dentro de um livro, né? De uma história. E Bruno, uma coisa que eu fiquei curioso no decorrer da que você foi falando é que você teve, né, a sorte de encontrar várias pessoas no curso, seus mentores, seus colegas, seus revisores, mas obviamente a gente já dá para perceber que desde pequeno você já tem já essa veia literária e que aos poucos foram se lapidando e agora ultimamente falando sobre as técnicas, né, a galera que segue, que ainda não segue o Bruno, que depois vocês vão ver no Instagram, que ele dá algumas ideias legais, mostra os contos da galera, dá algumas dicas de escrita também. Mas eu queria saber, como que é a forma Bruno de escrever? Quando você vai, por exemplo, fazer esses seus contos, você pensa primeiramente na história que você quer escrever, no world building, mais ou menos no tempo e espaço, você pensa no punch, na mensagem que você quer dar no final, ou, eu quero escrever mais ou menos sobre isso e assim vai lapidando. Como que é a fórmula Bruno de escrever? Ela é variada, tá? Mas eu posso te dar um outline mais ou menos tradicional, né? Quando tem um conto, normalmente eu penso no... Eu gosto de pensar em 3 camadas de detalhismo, né? Vamos pensar na camada mais bruta, que é basicamente o que acontece na história, a moral da história, início, meio, fim, em pouquíssimas palavras, assim, né? Ou até, basicamente, uma descrição, assim, em poucas, no máximo em um parágrafo do que acontece em todo o seu conto, ou até mesmo em todo o seu livro. Esse é a primeira camada, a menos detalhista, né? Menos detalhada. A segunda camada, daí eu já penso em cenas, né? Breve descrição do que acontece nessa cena, nessa cena, nessa cena, nessa cena, nessa cena. Acabou o conto, sei lá, 4, 5 cenas. E a mais detalhada de todas, que é a terceira camada, é realmente você pegar e começar a escrever aquela cena. Né? Que daí nós chamamos de execução. Eu chamo de execução. Né? Qual que é o meu foco principal? O que eu acredito? Eu já falei que meu Deus é imersão. Né? Eu acredito que a imersão ela reside na execução. Tá? Você pode escrever planejar, vamos chamar de planejar, né? Porque eu acho que o plot fica na fase de planejamento. Você pode planejar o plot mais absurdo que existe, mais all over the place, louco que existe, mas na hora de executar, tu pode ter uma técnica de execução realista poderosíssima que traz uma plausibilidade danada para aquilo e todo mundo acredita. Tá? Então eu acho que o meu enfoque é na execução e na imersão. Esse é meu enfoque, né? Dito isso, eu não menosprezo a parte do plot e eu sempre começo pela etapa 1, que é o outline geral do que vai acontecer no meu conto. Por exemplo, posso usar um exemplo, Rafa, de um conto meu? Ilegais. Tá? Ilegais, eu estava tomando uma cerveja com uma colega minha, ela gosta dos meus contos, e estava conversando, e bababá, 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 e daí, do nada, me veio uma ideia. E eu falei, deixa eu falar pra ti ver o que tu acha. Ela, fala, tá bom. Isso lá, tomando uma cervejinha, comendo uma tilápia lá, um peixinho frito. Vamos lá, o que você acha o seguinte, ó? Personagem menina, tá? Uma menina. Eu tenho que falar do personagem porque nessa história isso faz muito sentido, né? Ela é bem cuidada pelos pais, protegida, não chega a ser mimada, mas assim, ó, super protegida pelos 2 pais dela, sabe? Então ela é bem inocente, né? Uma menina bem novinha, bem inocente, vamos dizer com uns 8 anos de idade, nos anos 80. Então o conto se passa nos anos 80. O que acontece? Tá ali ela,
com os pais na sua vida super protegida, indo só pro colégio e tal, só que lá pelas tantas, sem ela saber, os pais dela são, ela não sabe, né? Os pais dela são espiões soviéticos, quando se passa nos Estados Unidos. E então, ao fim do conto, algo acontece, uma grande tragédia, que eles estão todos juntos tendo um momento de familiar, às vezes no cinema, em algum lugar, ou numa praça de alimentação, num shopping, e eles são identificados e são atacados, e rola uma carnificina ali com tiro, tirambaço, e ela tá ali no meio da coisa toda, e termina o conto assim, meio que aberto, ela no choque de ter acontecido aquilo na vida perfeitinha dela, inocente, ter tido essa exposição de que os pais dela nem americanos eram, estavam ali infiltrados, e nessa grande explosão final assim de ação e tragédia que acontece, eles morrem e ela fica sem paz. Tudo no ponto de vista da menina. Então isso aí é a primeira camada, que é basicamente a história dita assim, você botar um pouco do background do que está acontecendo, que é uma menina, que ela não tem noção de que os pais sejam espiões, que eles tratam ela muito bem, protegem ela muito, mas que no final das contas acontece uma tragédia no meio de um momento família, bem familiar, e que ela acaba descobrindo que os pais dela não são o que são, porém o conto termina aberto. Você, depois daquilo, o que é que acontece? Não sei. Você, leitor, pode pensar. Fica aberto para você. E aí, o que você achou? Perguntei pra minha amiga. Ela falou, pô, achei muito bacana. Achei boa a história. Leva adiante. Fechou, beleza. Então, daí na sequência, no dia seguinte, né? Já bem hidratado, já com o cérebro já na normalidade, né? Aí, vamos escrever, vamos pensar nas cenas. Como é que ela podia... Quais podem ser as cenas desse conto aqui, né? Primeira cena. O pai tá passando para pegar ela na escola, na saída da escola, e ela tá muito triste porque ela sofreu bullying. Beleza, cena 1. Então eles vão conversar sobre isso no carro, sobre o que tá acontecendo. Cena 2, e eu vou anotando, cena 1, cena 2. Chegam em casa e ela surpreende a mãe, e a mãe tá no telefone e não vê ela, e a mãe tá falando uma língua estranha. Não é inglês, é uma língua que ela não conhece. Tá. Ok. Mas daí a mãe desliga o telefone, né? Dá aquela disfarçada e tal, beleza. Cena 3. Eles estão jantando e a mãe pergunta, nossa, você tá com uma carinha triste, o que aconteceu? Aí o pai dela informa, antes que a guria responda, né? O pai dela informa, antes que a menina responda. Não, é por causa da mancha dela, ela tem uma mancha de nascença onde ela sofre bullying por causa daquilo que começa na cara e vai pro pescoço, né? Aí a mãe dela fica assim, pra deixar ela feliz, convida ela pra ver o quê? O ET, que tá em cartaz, o filme do ET. Cena 4. Filme do ET. Indo a caminho do filme do ET. Eles estão no carro a caminho, né? E daí a Emily, que é a menina, né? Começa a observar os pais falando. Eles estão falando em inglês, mas ela não tá entendendo. É papo de adulto. Eles estão falando que tem alguém na cola. Ela não entende o que isso quer dizer. Ela imagina que o pai tá com cola no olho, de certo, tipo remela, assim, né? Aí, então, como é que eu faço a cena? Eles falam um monte de coisa de adulto e ela imagina um monte de besteirinha que na cabeça dela faz sentido, mas que não tem nada a ver. Que tem alguém na cola, o pai tá com cola remela no olho. Que estão achando que eles viraram a casaco, ela imagina que o pai tá dizendo pra mãe que ela botou o casaco do avesso. Sabe umas coisinhas assim? Bem coisinha de criança, assim, beleza? Essa é essa cena. Então os pais estão falando que estão preocupados com um potencial a pessoa seguindo eles, mas a Emily não entende. A Emily entende coisas diferentes. Essa é a cena 4. Cena 5, estão no cinema. E no momento em que o Elliot está andando de bicicleta na frente assim do sol, aquele momento assim que o ET ajuda ele a voar assim, a galera, o FBI entra no cinema e começa o tiroteio com os pais dele e tal. Assim, Cena 6, os pais dela, né? Cena 6, ela tá lá fora, já numa ambulânciazinha, né? Traumatizada, chorando, e os policiais que estão perto da ambulância, ela escuta eles conversando sobre os pais dela, dizendo que os dois faleceram e que, na verdade, eram espiões russos. Então tá aí, são as cenas, né? As 6 cenas. Primeiro aquele outline, depois as 6 cenas definidas, escritas, né? Sem muito detalhe. E daí você vai fazer o quê? Começa lá na cena 1 a escrever. E aí é processo de jardinagem, né? Você começa... Tem que ter confiança em si mesmo, no próprio taco, né? Para começar a escrever de forma impactante, imersiva, com os gatilhos certos, sem infodump, né? Mas a primeira escrita, se não me engano, você pode escrever de uma forma mais solta, livre, né? E eu faço isso normalmente, eu escrevo de uma forma mais livre, assim, e depois eu volto e vou vendo se eu não fui muito repetitivo e tal. Mas eu acredito que a primeira
primeira ideia é você escrever de uma forma mais livre, sem ficar se ligando em repetição, em nada, porque senão você trava a sua criatividade, né? E apesar de eu ter colocado várias cenas aqui, parecer que tá bem detalhado, não tá. Tu vai ver que na hora de escrever sai muito mais detalhe, muito mais coisa. Dessa cena se subdivide em subcenas que existem dentro. Por exemplo, a primeira eu falei que ela tá sofrendo bullying e o pai dela tá pegando ela na escola, né? Essa cena vai subdividir. Vai ser o momento que o pai pegou ela, como que ele recebeu ela entrando no carro, ele percebendo que ela tá triste, ele perguntando o que aconteceu, ela não querendo falar, ele insistindo, ela toca na manchinha dela, e daí tu começa a escrever. Isso aí tudo na escrita, né? Vai saindo assim, de forma natural. Que é a jardinagem, né? Que faz parte também. Aí você pega e vai fazendo, vai escrevendo. Ele vai perguntar mais, ela vai falar que desde o ano passado estão incomodando, mas que agora começou a piorar e que estão chamando ela de Michigan, porque a mancha dela parece o mapa de Michigan, então eles já estão tirando sarro. Isso surgiu quando eles estavam estudando geografia, e assim vai. Esses subplots essas subcenas dentro da cena principal. E você vai formando. E legal que vocês têm os checkpoints, você sabe onde que tem que chegar. A próxima cena você sabe, já foi estipulada por você mesmo, que tem que chegar nela em casa, surpreendendo a mãe dela falando russo ao telefone, que ela não sabe que é russo, né? Mas falando uma língua que ela não entende. Então você vai fazer toda a jardinagem até chegar naquilo. Então é bom que você tenha um norte, ao mesmo tempo que se você dá para você mesmo liberdade de escrever, vocês têm uns checkpoints que não deixa tu se desesperar, meu Deus, para onde eu vou. Então é um tipo de norte que não te mata a criatividade, porque ele existe ali para te ajudar, para você não se perder. E você sabe disso. Você pratica a sua criatividade entre esses checkpoints. Eu acho muito legal sempre perguntar para os autores e criadores que vêm aqui, porque você percebe que existem vários tipos diferentes de escrita e mostra que não existe o certo e errado, existe o seu estilo que te deixa confortável. O Bruno mostrando aqui que ele começa de uma maneira mais superficial, porém de todas as histórias, até que vai afunilando cada um dos pontos. Já a Camila, ela começa a história primeiro com punch. Eu quero causar isso no final. Aí ela vai construindo coisas que vão chegando a isso. O Matheus, ele é mais esmiuçado, ele gosta de ir fazendo cena por cena até chegar no final. O Ângelo é muito parecido com você, que vai pegando, ele monta o capítulo inteiro, onde ele quer, onde ele vai querer chegar, e vai construindo as amarrações até chegar nesse ponto e detalhando aos pouquinhos. Então é bem legal que você vê que tem diversas pessoas diferentes construindo diferentes e no final todos eles saem histórias maravilhosas, contos incríveis, livros, né, capítulos e tudo mais. Então eu acho muito legal isso, porque mostra essa heterogeneidade, né? Você vê que existem tantos estilos de escrita, autores e gêneros diferentes onde você pode ir mesclando. Eu achei muito legal essa forma diferente de construir a história no decorrer desse conto. Achei bem legal. E, obviamente, deixando o Linktree aqui do Bruno para vocês darem uma olhadinha, vão e leiam o texto Ilegais, apesar de vocês já saberem qual é o final da história, mas é muito interessante vocês pegarem após esse episódio para saber que ele construiu dessa forma. Será que ele conseguiu realmente causar essas impressões, essas coisas que ele trouxe hoje? Vai dar aquela lida e deixe nos comentários quais foram os pontos que vocês acharam legal e interessante na história dele, utilizando essa informação que ele trouxe aqui para vocês. Que aqui só no Craftando que tem, hein? Isso aí. E é bem isso, tá? Não tá escrito em pedra isso aí, é o jeito que eu vejo agora que funciona melhor para mim, tá? Mas eu fui desenvolvendo esse jeitinho de escrever, né? Um dos meus primeiros contos, ele se chama Zona de Caça, e eu fui escrevendo numa tacada só. Tu pode ver que ele não tem nenhum tipo de divisão nele. Eu fui escrevendo ele assim, estilo Chico Xavier. Psicografia vindo de algum lugar, das profundezas da minha criatividade. E eu fui escrevendo. E mesmo assim, é um conto que eu considero que deu certo, né? Então existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, com certeza. Sim, é tanto uma questão de testes quanto uma questão de inspiração. Às vezes você tem uma proposta interessante, porém que te trava de uma certa forma, então você precisa criar uma metodologia um pouco mais fragmentada, como trouxe essa, ou às vezes vem uma inspiração que você numa sentada escreve lá 10.000 palavras numa sentada e você fala, nossa, que perfeito. Obviamente que revisão, a técnica, sempre as coisas são muito importantes, porém o mesmo autor pode ter momentos diferentes, é sempre bom ter diversas formas. A forma
que o Bruno educadamente chamou de psicografada, eu chamo de forma diarreica, que você chega e tudo de uma vez. E tem a forma fragmentada, estudada, bonitinha. Às vezes, por exemplo, puxa, eu queria participar de uma antologia de horror místico. É uma coisa tão ultra específico que é um pouco difícil vir uma inspiração tão forte. Então, às vezes, ter essa metodologia mais fragmentadazinha é interessante para não ter esses problemas na hora de ir escrevendo. Costuma funcionar, pelo menos na minha experiência, tá, Rafa? É o jeito mais rápido. Ele parece que não é mais rápido, mas ele é. Porque ele evita que você se perda no meio do caminho, sabe? E tenha que se achar de novo, ou escrever coisa que você tem que apagar, sabe assim? E pá, tu apaga. Pô, tu não quer escrever, não quer apagar uma coisa que você escreveu durante, às vezes, horas, sabe? E esse tipo de formato de planejamento e depois execução, esse planejamento que é um planejamento rápido, não é nada muito exagerado, né? Ele garante que você não apague muito conteúdo que escreveu, não tenha que voltar a mudar coisa, porque você estabelece um norte bem definido, vários nortezinhos, na verdade, né? Que você vai fazendo checkpoint neles assim. Então ajuda bastante e é o jeito mais rápido que eu achei, pelo menos, de escrever. Sim, tanto que tenho vários conhecidos que, por exemplo, como eu comentei, eu sou mais, dependendo do jeito do tema, da temática, eu sou mais arquiteto. Dependendo da temática, eu sou mais jardineiro. E as duas formas estão certas de fazer. O ponto máximo é, o jardineiro, ele vai, para escrever, ele é mais rápido, porque ele vai construindo em cima, mas na hora da revisão, talvez demore mais tempo para revisar, pegar, consertar os pontinhos, fazer as amarras. O arquiteto ele talvez demore mais para programar, mas depois que programou, a escrita é mais fluida nesse ponto. Então, se dependendo do jeito que for, o saldo fica até elas por elas. Um demora mais num ponto, o outro demora mais no outro ponto, mas o importante é sempre deixar o melhor possível, o mais fluido possível, tanto para você que está escrevendo, quanto para o leitor que está lendo. É verdade, porque às vezes o que funciona para mim, né, Rafa, pode não funcionar para a pessoa que está escutando aí, que vai escrever, né? Pode ser que a pessoa ela tenha uma etapa de planejamento que ela fica mais travada, que não saia muito do lugar, que nem a minha sai. A minha é tranquilo, meu planejamento voa, sabe? Mas eu sei de pessoas que não conseguem planejar com tanta facilidade. Em compensação, quando elas começam a escrever, parece que vai saindo. Você chamou de diarreica, é isso, Rafa? Exato, é. Funciona para a pessoa. Então é realmente a questão de teste, né? Exatamente. E é sempre ir testando, caso você tenha pessoas que possam ler e fazer esses betas, como a gente está comentando aqui, que são as pessoas que vão ler com mais o objetivo de fazer aquela primeira avaliação da história, da técnica. Então procure leitores beta. Seja para você que está fazendo um livro, um conto, até mesmo um world building, sempre é bom e interessante ter as pessoas que possam dar minimamente um parecer honesto para você, porque aconteceu comigo também de, nossa, eu tô lindo, maravilhoso, os meus alunos estão amando, meus parentes estão amando, peguei esse mesmo texto, joguei no grupo dos criativos, primeiro feedback, a pessoa olha pra minha cara e fala, então, Rafa, tá uma bosta. Aí eu pensei, ai meu Deus, mas tá uma bosta quanto? Ele falou assim, tá uma bosta que eu só terminei de ler porque você faz parte do grupo, porque se fosse qualquer outra coisa eu não teria chegado na segunda página. Falei, uou! Aí, obviamente, a pessoa trouxe os pontos, todo mundo colocou as pontuações, e realmente tava uma porcaria. Tava uma porcaria. Aí, obviamente, como toda pessoa que quer crescer, a humildade tem que bater, você entender, absorver aquilo que vai, trabalhar em cima, e hoje, graças a Deus, eu ainda não sou que nem o Bruno com 12 vitórias, porém, eu já tenho 3 contos mandados e 2 vitórias. Talvez o terceiro conto saia, porque eu estou participando do processo seletivo da Prosaica também na segunda edição, porque aqui de Espada e Feitiçaria, que iremos falar um pouquinho sobre ela também, mas na temática de sci-fi eu também mandei um textinho e vamos ver se eu vou ter essa capacidade de manter essa invencibilidade também. Olha aí, ó. 100% será, hein? Será? Veremos. E Bruno, você comentou, né, sobre o Zona de Caça ser a sua primeira história. Quando eu decidi falar, não, eu quero chamar o Bruno porque todo mundo que já leu suas histórias falou que era muito bom e eu ainda não sabia como achá-las.
Aí depois o Matheus falou assim, vai no Linktree pessoal dele que tem vários contos lá, né? Achei um monte. Aí eu perguntei, Matheus, você que já leu, o que você sugere? Não, começa pelo Zona de Caça e vai para depois pro Psique, que é um sci-fizinho que é mais seu estilo, Zona de Caça que é um terrorzinho mais seu estilo. Falei, beleza, li os dois, depois li mais uns 4. Então realmente é muito bom. Então, pessoal, reforçando, vão lá, dá uma lida porque é muito gostoso. E cara, eu queria saber, o conto da Zona de Caça, ele fala sobre essa pegada vitoriana, né? Porque normalmente numa história mais de vampiros e esse tipo de criatura, Londres sempre é um bom cenário. Mas eu queria saber, para esse conto especificamente, o que te inspirou para você escrever um conto de vampiro especificamente? Bom, vamos ser bem justos aqui, tá? Esse, na verdade, é o meu segundo conto, tá? O primeiro, ele se chama O Velho e o Novo, e ele entrou numa antologia também. E o segundo é o Zona de Caça. Eu tenho muitas, como é que eu posso dizer, áreas de interesse. Chamamos assim, podemos chamar assim. O Matheus Braga é um que fala, né? Bruno, você vai se dar bem. Ele foi um cara que me incentivou muito a escrever contos, né? Por quê? Se você não se importa de dar só um contextozinho aqui, Rafa. Eu comecei a escrever depois do curso, né? Uma obra, um livro, um romance, né? Só que o meu romance ele é muito embasado, baseado, inspirado por Game of Thrones, Guerra dos Tronos, né? Por The Expanse, acho que em português foi traduzido com Leviatã Desperta, né? E são obras que têm múltiplos protagonistas e pontos de vista. São obras complexas, né? E eu me apaixonei por elas e eu queria escrever algo desse tipo logo de saída, logo de cara, né? Foi bom? Está sendo bom? Está. Mas também está sendo um pouco frustrante, porque você nunca termina a obra. É incrível, ela é muito grande, né? Eu já comecei desse jeito, né? Inicialmente, o meu mentor lá do curso falou para eu não fazer isso, para eu focar num protagonista, mas quando eu comecei as curvas e comecei o planejamento, ele começou a me incentivar a readicionar os protagonistas que a gente tinha cortado. Acabou ficando um com 4 protagonistas, tá? Muitas curvas e tal, e a parte de planejamento demorou, a parte de escrita são muitos e muitos capítulos, é um calhamaço, né? E aquilo começou a me frustrar um pouco. Aí, algumas pessoas, o Ed, que é o Jaden Ravencroft, né? O Matheus também, a Camila, com K, começaram a me falar, por que você não faz conto? Tá? O mentor também falou, por que você não faz conto? Aí eu, não sei, parece voltar, parece que é baixar de nível. Sabe o que eu pensava essa besteira que era baixar de nível. Eu já tô escrevendo uma obra, eu vou começar a escrever conto, sabe? E eu fui um pouco teimoso em relação a isso, até que o Matheus falou, sabe o que é bom, cara? Porque tu gosta de um monte de assunto. Então, assim, tu não fica saturado de ficar escrevendo só sobre os povos do gelo aí, bem focado nessa pegada mais rústica, mais idade do bronze, sabe? Pega, cara, escreve sobre um monte de assunto que tu gosta, que eu sei que tu gosta. Deu, aquilo me instigou, sabe? Você tinha minha, sabe, curiosidade, agora você tem minha atenção. Fale mais, Matheus. São curtos, você termina. Olha que legal, imagina que legal terminar algo. E eu tava com essa ânsia de terminar, porque a minha obra vai demorar pra sair, sabe? Aquela ali, a principal. Aí eu. Imagina todos os processos, né? Aí eu, terminar ia ser tão bom, sabe? Então, e olha só que legal, ainda você consegue às vezes entrar num concurso, você junta a fome com a vontade de comer. Eu falei, é concurso? Como assim? Ele me mostrou alguns concursos que estavam disponíveis, enfim, da Ciberus, da Cartola, de umas revistas aí, tá? De vários. E eu comecei a olhar e ele falou, o que você gosta? Eu falei, tudo. Ele ria que se acabava. Eu não te falei, Bruno? Porque eu sou um cara, Rafa, que gosto de muita coisa, cara. Tu fala do assunto aí, eu gosto, cara. Eu gosto de todos os assuntos, todas as épocas históricas, todas as ciências. Gosto de terror, de fantasia, de não ficção, de ficção científica, de ficção hard. Cara, de tudo que é coisa. Então, assim, ó, tinha uns concursos lá que era assim, lendas africanas. Gosta, Bruno? Amo. Tem aqui, vampiros vs lobisomens. Gosta, Bruno? Pô, se gosto. Adoro. Sou fã do Underworld lá. Pô, vai. E assim vai. Gosta de Guerra Fria? Gosto. Gosta de espada e feitiçaria? Se não, cresci lendo Conan. E assim vai. Eu sou muito eclético, né? Então, nesse sentido,
eu entrei na área dos contos, né? Comecei a entrar, comecei a gostar. E o primeiro edital era qual? Vampiros versus Lobisomem. Guerra da Sombra. Beleza, tem que se passar na era vitoriana e tal. Fechou, adoro, adoro. Então comecei a escrever uma sequência de contos que se passava na era vitoriana. Porque eu aproveitei que eu tinha feito uma pesquisa, reavivado minha memória do meu conhecimento da era vitoriana, sabe? De Londres ali, que eu gosto bastante, do Jack Stripador, aquela coisa toda, né? E aproveitei, como eram contos curtos, até 1.500 palavras, 1.700, né? São contos rapidinhos de se fazer. E eu fiz uma sequência de contos. Dessa sequência de contos saiu, como eu já falei, o Velho e o Novo, e saiu também o Zona de Caça. Foi o segundo. Tá? Zona de Caça, eu escrevi no sopetão, a la Camila, Fogace, né? E você estava falando da Fogace antes, né? Se não me Isso, engano. Eu fiz exato. que nem ela, escrevi num sopetão, Zona de Caça, não tem atos numa vez só, sabe? E passei por uns betas aí, entre eles o Matheus, né? Que te indicou depois, e o pessoal deu um feedback muito bom. Muito, muito bom. Enviei ele para um concurso literário, passou. Volúpia Viperia, que é de vampiros, né? E o que eu posso te dizer? A parte do vampiro e do lobisomem eu não quis deixar nesse conto muito explícito. Pode ser que alguém leia e nem perceba que há vampiros e lobisomens nesse conto. Tá entendendo? E tá tranquilo para mim. É interpretativo. Eu sou fanzaço do leitor ser co-criador. Adoro isso. Ele não precisa entender certinho o que eu quis dizer. Se ele quiser co-criar uma coisa diferente, criar uma coisa diferente na cabeça, vai fundo, meu irmão. A interpretação aí, a leitura é um processo de duas mãos. Não é só eu que dito isso. Tá? Então eu quis fazer ele ambíguo. Tem gente que gosta, que consome, que vai enxergar mais vampiro do que tem, mais lobisomem do que tem. E tem gente que não vai enxergar nenhum. Tá sabendo? Tem gente que vai enxergar o Jack Stripador ali, tem gente que não vai enxergar. Então ele é um conto desse estilo, tá? Ele pode ter coisas ou não nele, dependendo do nível de interesse do leitor e do nível de atenção do leitor ao que está escrito ali. Tá? Então a minha inspiração para ele é o seguinte: fazer uma história sombria na era vitoriana que pode ou não ter vampiros e lobisomens, dependendo da interpretação do leitor. Então eu acho muito legal isso porque, assim, muitas pessoas falam assim que, não tem inspiração para fazer alguma coisa. Mas, se você for parar para ver, eu não lembro necessariamente se é de Einstein ou se é de Newton, mas a necessidade é a mãe da invenção. Então, às vezes, tipo, a inspiração não precisa vir necessariamente, nossa, eu vi um filme que me inspirou, uma novela que me inspirou, uma história, uma figura. Às vezes, a necessidade. Puxa, eu queria muito escrever sobre tal coisa, mas falta aquele fogo para começar. Apareceu um concurso, então essa foi a inspiração. Então eu acho muito legal você utilizar também a necessidade como a inspiração também. Queria, não sei como, apareceu a oportunidade, então não tem muito o que dizer. Tá aqui a desculpa que eu queria para escrever sobre isso, né? Exato, exatamente. Às vezes é aquela coisa, você tropeça, machuca o dedo, vai no médico para ver sobre o dedo, aproveita e descobre que tem um problema no ombro, já conserta os dois. Exatamente. Vou dizer uma coisa, tá, Rafa? Outro motivo também, às vezes, é afastamento, por incrível que pareça, tá? Você tem um motivo que é um edital ali que tá pedindo para você escrever aquilo, aí você fala, então tá. Porque é o poder do ser humano, um dos nossos maiores poderes, é um dos grandes problemas de criar inteligências e robôs que sejam funcionais no nosso mundo, né, na nossa vida, é que o ser humano tem um poder incrível de focar no que interessa. É o que nos diferencia dos outros animais. Bom, tem outros animais que são muito bons com isso, eles caçam muito bem, por sinal, né, focando no que interessa. Mas o ser humano ele conseguiu levar por um outro patamar, porque ele tem mais nuance. E dependendo do âmbito onde ele está, ele foca numa coisa. Dependendo do outro âmbito, ele já foca em outro sentido, né? E então a gente é muito bom nisso. A máquina tem um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Como você diz, o mais difícil é tu decidir no que não focar. A quantidade de estímulos que a gente tem em todos os âmbitos imagináveis é enorme e o ser humano consegue parar e focar numa coisa que interessa para aquele momento. Isso é muito interessante. Dizer para uma máquina que ela tem que focar em algo é fácil, mas dizer para ela em todas as outras coisas que ela não tem que focar é um pesadelo.
A quantidade de energia e dados é overwhelming, não tem como. É surreal, extasiante. E é uma das grandes dificuldades no desenvolvimento de inteligências assim, nas máquinas, exatamente isso. Como você ensinar elas a não focar no que não focar, ou seja, em todo o resto. Né? É absurdo. Né? E a gente tem essa capacidade. Então, quando você vai escrever um conto, vou escrever um conto, você começa de algo exorbitante, que é todos os temas existentes na face da Terra que você tem conhecimento. Quando você lê um edital que diz sobre o que você tem a escrever, você sente alívio, porque automaticamente todos esses estímulos de conhecimentos que você tem se tornaram irrelevantes e só aquele interessa. Então, de cara, você se sente mais aliviado, você se sente mais focado. E se você se interessa no assunto, melhor ainda, você consegue finalmente tomar uma decisão de que escreverei sobre aquilo. Então, existe uma certa liberdade, olha só que contrastante, né? Que paradoxal. Existe uma certa liberdade quando te dizem sobre o que você deve escrever. A liberdade do quê? De você se livrar de todos os outros estímulos e todas as outras vontades e focar naquilo. Sim, e uma coisa que é interessante pode acontecer também de, por exemplo, editais ajudam você a realmente a encontrar o ponto, porque eu tinha um edital que eu queria participar, não lembro exatamente agora qual que era o assunto especificamente. Aí eu comecei a escrever para o edital, pensando nisso e naquele outro. Do nada, ele começou a seguir um caminho que fugia um pouco da proposta, começou a ficar maior do que a proposta pedia, mas no final acabou sendo uma história que eu adorei, amei fazer, e falei, mano, ficou ótimo. Não mandei pro edital, porque ficou, acho que, o dobro do tamanho que podia fazer, mas no final das contas foi, naquele momento, a melhor obra que eu escrevi, e os meus colegas dos criativos falou que concordaram que até aquele momento tinha sido a melhor obra que eu tinha escrito. Então, às vezes, o conto ele pode ser, né, o edital, essas propostas, pode ser aquilo que você precisava para mover, mesmo que você, o ponto final não chegue a mandar, ou até mesmo caso mande e não seja aprovado por N motivos, o fato de você ter escrito aquilo e desenvolvido aquela ideia, para mim, já é uma vitória. Com certeza. Com certeza. Ter escrito é a vitória. Sem sombra de dúvidas, tá? Até porque não ser aceito é muito subjetivo. Tá? Já aconteceu comigo, porque eu recebi o feedback porque era uma conhecida minha que fazia parte lá, e eu falei encarecidamente, você pode me dar o feedback do porquê que não entrou? Esse aqui. É um conto que se chama Ciúme de Elô e é o meu xodó, eu adoro ele. Então por que Ciúme de Elô não entrou? Ele acabou entrando noutra, por isso que eu falo que é 100%. Ele não entrou nessa, mas entrou noutra, né? E eu vou explicar por que ele não entrou nessa, tá? Ela falou pra mim, falou assim, Bruno, eu adorei Ciúme de Elô. Ela botou, acho que até que amou, tá? Amei Ciúme de Elô. Eu falei, tá, então por que não entrou, né, cara? Só que ele tem uma pegada meio que dark fantasy. E a gente quer que seja um público mais que as crianças sejam capazes de ler sobre as lendas africanas ali. Poxa, tem umas cenas mais fortes, é picante, a mulher é comida viva no final, não encaixou muito. Aí eu, tá bom, realmente, se for pra criança ler aquilo, não vai dar muito certo. Então, olha só, não tem nada contra a minha prosa, contra a minha técnica, é só porque eu escrevi um negócio meio dark fantasy, sabe? E foi muito interessante ela falar isso pra mim, porque eu já estava imaginando um monte de coisa. Poxa, será que eu, né? O que será que eu fiz? Será que eu errei? Opa, será que eu faltei com respeito uma hora com isso ou com aquilo? A mente da gente vai longe, né? Foi daí, inclusive, que a gente tirou a ideia na Prosaica de dar feedback, né? Para poder. Porque assim, ó, se tu não fala o que aconteceu, a pessoa imagina um zilhão de coisas. Será que minha escrita não tá boa? Será que eu faltei com respeito com uma expressão que eu usei? Será que o pessoal. Tu imagina um milhão de coisas. E o feedback ajuda você a entender o que foi. Né? E graças a Deus eu tinha uma conhecida lá e ela me ajudou a entender o que aconteceu, né? Ela fazia parte do painel de seleção e eu me senti à vontade de mandar para outro concurso e entrou, né? Porque senão eu ia ficar meio chocado, eu ia falar, não, isso aqui não presta, sabe? A gente fica meio assim quando tá começando a escrever, a gente não acredita muito em si mesmo, né? Então é importante esse tipo de feedback, sabe? E ele me deu mais confiança. E eu acho que confiança é importante no início, assim, né? Quando a gente começa a confiar que tem que melhorar, mas, cara, tá indo, vai aos poucos você chega lá, né? Então, o que eu ia falar é o seguinte, se por acaso você envia, que seja para Prosaica, ou que seja para algum concurso aí de antologia e não entra, existem muitas razões para não entrar.
desde vibe, passando por número de palavras que você optou usar. Ah, mas eu estava dentro. Mesmo assim, às vezes eles têm uma meta ali e o teu ficou um pouquinho maior do que eles queriam que ficasse, seria o total, somando-se todos os contos. Isso é uma coisa que acontece também, que não se fala muito. Motivos diversos que não são tua escrita não tá boa, tá? Que não tem nada a ver com isso, que a tua escrita pode estar fantástica e mesmo assim não ser selecionado. Sim, tanto que eu achei assim, de uma qualidade profissional e ética de vocês da Prosaica de dar o feedback pra galera. E ainda o selo Prosaica foi uma das coisas que eu mais fiquei admirado, porque não apenas falando assim, olha gente, se a gente pudesse, tivesse condição de fazer mais coisas, essas pessoas também entrariam, mas por esses motivos que você colocou, tamanho, às vezes coerência, às vezes variedade, ou vários outros motivos, textos maravilhosos não entram no produto final. Então eu achei tipo de uma ética e de um profissionalismo incrível de vocês colocarem ainda esse ponto. Olha, gente, aqui são os textos bons também, porém que infelizmente por, como você falou, métrica, tamanho, às vezes a vibe, todo mundo tá assim, então o outro foge um pouquinho, ou Isso, queríamos um pouco mais diferentes e esse repetiu mais ou menos como o do outro. isso. Então, Já tem um numa pegada nórdica, muito bom, outro nórdico aqui, sabe assim? A espada e feitiçaria, um já se baseou ali nos vikings, sabe? A gente não vai botar outro mesmo estando muito bom. Fica pro selo. exatamente. Então, assim, eu acho isso muito legal. Então, você, escritor, sempre que aparecer um edital prosaica, mande, porque a galera, ó, profissional e além de ter uma equipe incrível. E vamos falar do Matheus nessa hora, né? Gente, o Matheus Braga encabeça essa questão das revisões individuais, tá? E eu sempre brinco, né, que ele falou, Bruno, vamos, que a ideia veio dele, tá, gente? Vamos dar feedback pra todo mundo, não sei o que. Eu falei, Matheus, não tenho a mínima ideia de quantos a gente vai receber, será que vai dar certo isso? Quer saber, Bruno? Deixa comigo então. Sumiu pra ele, tá? O Matheus, na raça, assumiu isso aí, gente, e ele tá cumprindo. Se não me engano, ele até já cumpriu já, o da Espada e Feitiçaria. Tá todo mundo com feedback recebido já. Ele só pede que mandem e-mail, né? Pra ele não ficar dando feedback pra gente que nem vai ler, sabe? Então ele pede que as pessoas que querem receber o feedback mandem um e-mail pra gente. Acho que, se não me engano, foram 50 e poucas pessoas que enviaram e ele deu os feedbacks pra cada uma delas. Gente, olha, e eu vou dizer pra vocês, o feedback do Matheus é bom. Então, se ele mandou pra você, não é um feedback bunda. Com certeza. Com certeza mesmo. Matheus é revisor, gente. Então, se você tem algum texto e quiser mandar pro Matheus fora Prozac, ele também faz esse trabalho de revisão. Então, você não precisa esperar abrir um concurso Prozac para enviar texto também. Isso, e o Matheus é muito respeitoso, ele revisa ali a parte, assim, realmente do que acontece de erro gramatical, sabe assim, o que realmente tem que ser mudado, né? E a parte do que ele acha que é realmente arbitrário, que é estilo do escritor, ele respeita bastante, tá? Ele não se intromete não nisso aí. E isso é fantástico, esse balanço que ele tem, esse equilíbrio. Vou deixar o Instagram dele, do revisor, para vocês entrarem em contato com qualquer coisa. E Bruno, você falou, né, que você é bastante eclético e até citou essa questão da inteligência, do sci-fi, e por acaso eu li o conto 16 Psique, porque eu adoro sci-fi, tanto o sci-fi clássico quanto o mais voltado para fantasia também. E eu queria perguntar, primeiramente, quando a galera fala de sci-fi ou até mesmo fantasia fantástica, um dos maiores pontos que eu vejo quando eu vou avaliar o world building dessa galera é eles identificarem mais ou menos o tempo e espaço, né? Se vai ser alguma coisa 3.000 anos, 5.000 anos, ou algo paralelo, ou um steampunk que é passado, mas é tecnológico. Eu queria saber, para você, quando você vai fazer um sci-fi ou uma fantasia mais científica, como que você estabiliza, tipo, deixa mais claro na sua cabeça quais serão os assuntos que você vai abordar? Por exemplo, eu quero fazer que tenha viagem interplanetária, mas não tenha laser. Ou que tenha laser, mas não tenha robôs. Como que você faz mais ou menos para estipular essa questão mais de world building de sci-fi, considerando todas essas possibilidades tecnológicas?
Isso é uma pergunta importante, até porque eu gosto de todos esses aspectos diferentes do sci-fi. Eu gosto daquele aspecto da inteligência artificial que se tornou perigosa e quer dominar o mundo. Eu gosto de ETs, ETs que são superiores, ETs que são dominadores. Eu gosto dessa questão cyberpunk também, de sociedade que deu errado. Eu gosto de pós-apocalíptico, eu gosto disso tudo, né? Primeira coisa que eu acho, o primeiro truque é você saber compartimentar esses estilos diferentes e tomar uma decisão de qual você vai escrever no momento, né? Ah, Bruno, não pode misturar um pouquinho dos dois às vezes? Pode, mas eu acho que você tem que eleger um número um e depois um sidekick, que é o número 2, assim, que pode ter uma pitada daquilo ali, né? Então, o que eu vou escrever agora? Vai ser um hard science? Vai ser tudo bem embasadinho em ciência e tal. E daí, se for desse jeito, se for um hard science, será que vale a pena eu ir muito à frente lá no futurão? Porque daí já fica difícil tu conceber o que vai ser possível ou não. Pega um cara da época medieval e tenta explicar uma TV para ele. É difícil, né? Vai parecer mágica, ele vai achar que é mágica, né? Como é que eu tô vendo um cara ali aparecendo assim e ele não tá ali? Então, como é que será daqui a 500 anos? Será que eu consigo fazer um hard science daqui a 500 anos? Eu não sei, talvez tenha algo que pareça mágica e que seja factual e científico naquela época, né? Então, na minha concepção, eu tenho umas ideias de que se eu vou querer fazer hard science, eu não vou ir mais do que 100 anos para frente, 150 anos para frente, para eu poder manter o hard ali do hard science, né? Agora, se eu for fazer uma fantasia fantástica no outro planeta, no outro setor da galáxia, sabe? Às vezes com uma outra raça diferente, tudo isso aí, a parte cronológica dos anos ficaram um pouco menos importantes, né? Você consegue ter mais liberdade nesse sentido. Então eu acho que a primeira etapa realmente é tu estabelecer que tipo de subdivisão da ficção científica você quer escrever. Dentro daquela subdivisão você consegue situar mais num intervalo de tempo, intervalo de milênios, né? Até porque os milênios a gente pensa sempre no contados pela gente, né? Pela raça humana. E se você for contar uma história de uma outra raça, algum outro lugar, isso aí também pode ser totalmente subjetivo, né? Então, vai escrever de outra raça, outro lugar, vai escrever da raça humana, pós-colonização do sistema solar. Aí você tem que estabelecer uma série de fatos da sua nova obra, né? E é interessante você tentar estipular em que subdivisão da ficção científica ele vai ficar, com no máximo, outra subdivisão para temperá-la, digamos assim, né? Para influenciá-la. Isso aí facilita bastante em como você vai ambientar cronologicamente e espacialmente aquele seu conto ou aquele seu livro. Eu acho bem legal porque isso entra muito perfeitamente para a criação de world building, porque as pessoas quando vão criar, elas querem criar tantas coisas ao mesmo tempo que na hora falta aquela conexão e o que a gente chama no world building de essência ou genius loci, que é o termo que eu gosto de utilizar, que é o que se resume aquilo, quais são as principais características que eu quero abordar, que seriam, quero escrever sci-fi, mas que estilo? Mais para esse, perfeito. Eu, por exemplo, sou um escritor que eu tenho um gosto maior pelo terror. Então, vou escrever sci-fi? Entra um terrorzinho. Vou escrever fantasia? Entra um terrorzinho. Vou escrever um romance? Entra um terrorzinho. Vou escrever uma coisa cotidiana normal? Entra um terrorzinho. Nem que seja uma loucura, uma psicose, alguma coisa mais palpável. Então, é perfeito. Eu sou fã do terror, então eu sempre coloco umas pitadinhas, mas sempre na proposta que eu quero escrever naquele momento. Um sci-fi, uma fantasia, um romance, etc e tal. Então, é sempre importante, principalmente, entender o que você quer, quem você quer abordar, o que você quer abordar, e depois você vai dando os toquezinhos a mais aqui e ali. Rafa, se eu entendi bem, então você elege um principal, né? Que pode ser sci-fi, pode ser fantasia, pode ser até, como você falou mesmo, do nosso urbano, né? Vida moderna e tal. E depois nisso você coloca pitadas que a gente estava conversando, né? De um segundo subgênero, que no caso é o horror, que você costuma ter essa identidade, digamos assim, né? Sim, às vezes um terror mais psicológico, às vezes um horrorzinho colocando uma criaturazinha ali ou um gorezinho ali. Sempre cai um pouquinho. Terror ou horror. Beleza, bacana. Eu gosto, sou fã.
Aí, uma coisa que eu fiquei muito curioso, porque eu dou muito valor para as referências que eu coloco nas minhas histórias. Então, se por acaso eu coloquei algum trecho bíblico, não foi só para falar que o cara é religioso, mas é porque eu quis aquela passagem, porque aquela passagem ou faz referência com o que está acontecendo, ou com um pensamento, ou com uma história, ou com um background. Então, eu gosto de colocar esses ancorazinhas, esses foreshadowings com algum porquê. Até mesmo nome de personagem, nome de local, eu sempre dou alguma pitadinha de alguma coisa. Aí, quando eu li lá 16 Psique, eu já pensei um monte de coisa. Minha cabeça voou para trolhos de referências possível. Aí eu queria saber, quando você vai criar as suas histórias, ainda mais quando tem algumas pitadinhas referenciadas, você trabalha esse tipo de coisa? Ou como que você funciona isso? Por exemplo, o que você quis dizer com 16 psique pro título? Eu gosto bastante de ciência, né? Inclusive eu sigo alguns, eu estou em algumas comunidades do Facebook e sigo alguns canais aí. E volta e meia vem alguns artigos novos, descobertas novas, né? E daí eu tava aí, o meu Facebook tava ali na timeline, daqui a pouco apareceu ali um dos meus principais canais de ciência que eu curto e tal. Tinha um post novo que tinham descoberto um asteroide que tinha. O valor dele era 20 mil vezes a economia da Terra, se não me engano. Nossa, meu Deus do céu, o que tem aqui? Cliquei para ver, né? É basicamente um asteroide que era. Ele costumava ser um núcleo planetário, né? Que por algum motivo, provavelmente por algum impacto, ele se viu exposto, né? E solidificou. E ele se chama 16 Psique. Ele orbita no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Beleza, li bastante, adorei, absorvi tudo, compreendi bem e verifiquei que a NASA já mandou uma sonda para lá, que está para chegar em 2026, 27, se não me engano. Aí eu, nossa, que legal, que bacana, porque parece super ficção científica, isso aqui é real. Ah, mas mais ficção científica seria se um homem fosse lá, uma mulher fosse lá, pisasse, uns humanos fossem para lá, né? E daí aquela ideia ficou na minha cabeça, né? Até que surgiu um edital, que era bem aberto, edital de ficção científica. Aí eu, legal. Edital da Prosaica. De ficção científica. Bora fazer. Aquilo tava na minha cabeça, né? Eu gosto de escrever de uma pegada bem realista, né? Talvez até ultra realista, alguns diriam, né? Eu sempre gosto de focar no ponto de vista do personagem e tal. E só as coisas são narradas só o que ele pode saber está sendo narrado, o que ele vê no ponto de vista dele e o que ele percebe, né? Então, para mim fechou bastante essa ideia do que o 16 Psique existe. Ele é um corpo orbitante do cinturão de asteroides, ele está sendo estudado, tem uma sonda a caminho, ele já foi mapeado os seus componentes através de espectroscopia, isso. Espectrometria. Espectrometria, obrigado, tá? E foi definido que tem platina, ouro pra caramba e principalmente níquel e ferro, que a gente não sabe, mas que é muito importante e é caro sim também, né? Então eu pensei em vou fazer um conto rápido aí que se passa ali, botar um pouco de hard science que eu curto, mas nada muito louco que as pessoas se assustem, assim, nada muito exagerado, né? E vamos, quem sabe, linkar com outro conto meu, já pensei, né? Porque eu tenho outro conto aí que é pós-apocalíptico, que se passa no futuro. Eu pensei, esse aqui podia ser no futuro, mas um pouco antes daquele e causa aquele. Daí eu fiz basicamente pensando no mesmo universo, que se chama Mine Apocalypse, que é outro conto que eu tenho, né? Que se passa depois do 16 Psique. Então, a partir dessas ideias aí, desse estímulo que eu recebi ali do artigo lá e da NASA, né? Com essa possibilidade de escrever sci-fi e linkar com algum outro conto meu, saiu o 16 Psique. Então, olha, muito legal, porque eu já viajei para uma questão de numerológica, mais na questão da psique, porque ele trabalha mais nessa questão da ideia, da mente. Então, assim, e não simplesmente um asteroide que tem esse nome. Era uma deusa grega. Eles têm mania de usar
tem mania de usar panteões para dar nome a astros, né? Então isso aí Uhum. é uma deusa grega que eles resolveram usar como nome e é o corpo 16. É o 16, é o 16º corpo catalogado e foi catalogado, se não me engano, há séculos e séculos atrás por uma astrônoma aí da era, não sei certinho, acho que foi 1700 e alguma coisa, se não me engano, tá? Foi observado o 16º corpo do cinturão de esteroides, por isso que é o 16. E psique por causa da deusa grega. Então eu acho isso muito legal e eu queria saber, com essa sua mente que migra para vários assuntos, às vezes pode ser assim, eu escreveu um terror, depois no outro concurso escreveu um vampiro, depois escreveu um sci-fi, depois escreveu um romance, depois escreveu... Como que é para você migrar? É fácil essa migração ou quando você começa a escrever alguma coisa, sobra um pouco dos resquícios da última obra? Como que é para você essa mudanças de assuntos? Ainda mais se for recente, como que funciona isso na sua cabeça? A minha escrita de contos, ela foi todinha iniciada com base em escapar de uma outra obra minha. A minha outra obra ela é claustrofóbica. Por quê? Eu sou um cara que gosta de escrever de forma estilosa. Perceba, não é rebuscada, é estilosa, né? Se precisar escrever de forma rebuscada, digamos porque o personagem fala de um jeito rebuscado, tudo bem, eu faço, né? Mas eu gosto de escrever de uma forma que dá ahá no leitor, assim. Ahá, ó, ele brincou com as palavras. E um certo estilo, né? Eu gosto de usar isso aí. Eu gosto de escrever de uma forma que remeta a uma beleza estilizada, né? E a minha obra principal, que se chama Povos do Gelo, Os Povos do Gelo, é uma fantasia, né? Então ela se passa num lugar que não existe e tal, mas é embasada na idade do bronze, tá? Então na idade do bronze, ali como se fosse, né, digamos, umas tribos mais não na civilização, não no Oriente Médio ali onde tinha Babilônia, sabe assim, o Egito ali mais para baixo, não, a Síria, não, tô falando de uma região assim do resto do mundo onde não era muito bem desenvolvida, é pouco mais do que a Idade da Pedra, digamos assim, né? Então eu reflito isso, eu faço uma reflexão no vocabulário utilizado pelas pessoas. Eu não posso ficar fazendo assim, ó, veja bem, portanto, ficar usando conjunções, sabe assim, porque isso aí tira a vibe de que é mais uga-uga um negócio assim, sabe? Então eu tinha que ficar me segurando muito, ainda tenho, porque eu estou escrevendo obra, né, para ficar algo bem imersivo, para a pessoa sentir que tá lá naquela pegada mais brutal assim, né? E eu sentia falta de, poxa, eu gosto de escrever de uma forma mais, como é que eu vou fazer isso? Parte do que o Matheus me falou, né, Bruno? Quando você vai escrever os contos, imagina, da era vitoriana, pode soltar a mão, cara. Solta a tua mão ali que tu vai usar tudo que é palavra que tu curte, pá, pode crer. Então é o seguinte, a minha ideia de começar a escrever conto é escapar da outra obra, né? Então eu acho que isso ficou na minha mente de quando eu começo um novo conto, eu desassociar do outro. Porque eu já faço isso, já foi um método de entrada para mim no mundo dos contos, é exatamente escapar de algo. Então, quando eu concluo um conto e vou para o próximo, a minha tendência é muito forte de, por querer, abandonar aquele outro e começar algo novo e intencionalmente fazer o mais diferente possível daquele outro. Então, quando eu comecei o 16 Psique, eu estava fugindo de uma obra muito histórica, né? Muito histórica, e eu migrei completamente para o outro lado. Me deu aquele prazer, assim, ó, vamos lá, olha que diferentão. Agora eu vou usar um outro vocabulário, uma outra galera, outro estilo de nome das pessoas, sabe? E vamos nos afastar o máximo possível daquilo que eu estava escrevendo. Então existe uma força em mim, assim, que acontece de escapar. E isso eu acho bem bacana porque isso contempla a criatividade, contempla outras áreas da tua criatividade e te leva a evoluir, porque aquilo fica contigo. Tu nunca vai esquecer aquele outro que tu escreveu, com compensação tu vai migrar para lados diferentes agora. E isso tudo vai criando a tua bagagem, vai ficando subjacente no teu entendimento. E no final, quando tu tem que escrever alguma coisa que se passa nos tempos atuais, vamos dizer, você tem tudo aquilo. Você pode acessar aquilo, aqueles elementos que você foi aprendendo e pegando e desenvolvendo com essas escritas variadas de não só de locais e de assuntos diferentes, mas também de personagens. Um personagem é uma mulher, outro é uma criancinha, outro é um cara meio brutal,
outra, sabe assim, é dessa orientação sexual, outra é daquela, outra é dessa raça, outra é daquela. Isso tudo também vai compondo e vai enriquecendo, eu acho, o repertório do escritor. Então eu troco bastante, o máximo possível, de um conto para o outro, de uma obra para outra. Aí eu fiquei pensando aqui agora que você mostra que você gosta de ler diversos tipos de coisas, escrever diversos tipos de coisas. Isso teve alguma relação quando você decidiu começar a prosaica ou meio que fora conjuntura? Como que foi o nascimento da prosaica? O nascimento da prosaica foi engraçado, tá? Porque eu e o Matheus começamos a trocar figurinha, o Matheus revisava para mim, ele pedia opinião sobre algumas obras dele, eu comecei a ler os primeiros passos da escuridão, comecei a dar minhas impressões, ele falou que é um universo maior, e babá, daqui a pouco a gente começou a marcar uns Google Meets e tal, conversar, e vamos escrever uma coisa junto? Vamos! Pá, podia ser um sci-fi que se passa no planeta, com uma raça diferente, beleza. E nessas meets, nossa, o Bruno, ele comentou comigo assim, poxa, eu comentei com ele, né? Pô, eu mandei um conto e eu não sei por que ele não entrou. É o Ilegais, tá? Ele não entrou numa, mas ele entrou noutra. É, ele não entrou numa e entrou noutra. Entrou na Senciente, da Dríade, né? Da editora Dríade. Mas ele não entrou para outra editora, que não vou mencionar aqui, tá? E nesse caso a pessoa não quis me dar feedback, eu não soube por quê, tá? E eu adoro Ilegais. E o pessoal, os betas adoram. Fala que acham muito legal a questão da criança, do ponto de vista da criança, ficou muito bem feito. Eu gosto muito dele, né? E, poxa, os caras não vão nem me dizer por quê. Será que é porque ficou infantil? Será que a temática não ficou muito exposta? Eu fiquei assim. E daí o Matheus começou a falar: pois é, cara, esses caras, eles nunca dão feedback. E olha só a qualidade também. Ele começou a me mostrar umas revistas literárias. E eu falei: o quê? Isso é uma revista literária, Matheus? O profissional? Ele é. Nossa senhora, que horrível, tudo mal diagramado, tudo horrível, cara. Eu falei: não é à toa que brasileiro não quer ler, cara, não quer ler conto. Olha só, cara, sabe? Meu Deus, pelo menos em termos de revista, a gente sabe que revista, publicar em revista, é um processo internacional que sempre faz parte de qualquer escritor, publicar em revistas, né? Aqui no Brasil, eu vi as revistas, eu falei, meu Deus, mas que é isso? Olha essa qualidade, gente. Ou a temática muito taxada, sabe assim? Tipo assim, o editor assim parece até um político, falando assim da ética dele, do que ele acredita, das orientações políticas dele. O pai nem manda se não for assim. Eu falei, não, mas peraí, não é assim também. Há vários problemas que a gente achou nas revistas, né? E daí aquilo ficou com a gente. Ou seja, problemas mil. Falta de profissionalismo, excesso de ideologia. Tinha uma lá que só aceitava se tu fosse de tal, sabe assim, o autor tinha que ser de devido gênero, de devido não sei o que, pai background para poder enviar, sabe? Gente, meu Deus do céu, mas várias coisas que a gente não concordou. Parecia que a qualidade dos contos era a última preocupação que se tinha. Por exemplo, a cor de pele de quem enviou, ou a orientação sexual, ou quem sabe o partido político que ele defendia. E também não vamos te dar feedback nenhum, se rale, sabe? E a diagramação de péssima qualidade das revistas, sabe? A qualidade horrível do resultado final da revista fez a gente ficar chocado com o nível das revistas do Brasil. Tá? E ele falou, não é à toa que realmente no Brasil não tem essa cultura muito de ficar publicando em revista, né? Pô, daí lá pelas tantas o Matheus falou, pô, mas eu gostaria de a gente ter uma publicação, né, que a gente começasse, quem sabe, esse... Eu falei, olha, não é uma ideia de se descartar. Começou assim, sabe? O Matheus cutucou, eu falei papai, eu comecei a pesquisar outras revistas, achei uma ou duas que, olha aqui, Matheus, acho que achei umas aqui que estão melhorzinhas, ó. Que legal, pô, mas os caras não divulgam muito, foi difícil de achar. É verdade, tem esse problema, eles não divulgam muito e tal. E a gente foi anotando todos esses problemas aí, e lá pelas tantas começou a brincar. Daqui a pouco tava falando de nome de revista, eu e ele, qualquer dia. E aí ferrou, né? Quando começou a falar do nome da revista, aí já era. Chegamos no nome Prosaica, daqui a pouco tava com a logo já pra ele, no outro dia. E a gente não tinha nem nada, nem, sabe? Foi na força do ódio mesmo. Foi tudo que tem errado, aí vamos fazer o oposto, que é o certo, né? Vamos, né? Inclusive o Matheus vem com essa de dar feedback, então vamos dar feedback para as pessoas, porque é justo, é ético
é o que deve ser feito, eles não fazem, não sei porquê, vamos descobrir agora na prática e descobrimos que é possível fazer sim, então realmente não fazem, não sei porquê, tá? Tentamos fazer tudo o que a gente achou que está de errado, fazer certo na nossa, inclusive com qualidade, tá? Com feedback, com transparência. Não é nem que tenha que fazer menos revistas por ano, mas que saia com qualidade. Então, assim, saiu muito de um nicho que a gente achou. De um nicho que a gente achou e também de um pouquinho de revolta, assim, com a falta de respeito, às vezes, das revistas para com os escritores, sabe? Como se eles estivessem fazendo um tipo de, tô aqui, tô dando uma chance para vocês, aproveitem, sabe assim? Uma postura meio condescendente, assim. E a gente, cara, vamos fazer uma revista assim, de qualidade, mas mantendo a humildade, a transparência, dando feedback, tá? Porque dá para fazer. E é o jeito certo de se fazer. Então saiu, de certa maneira, de uma vontade nossa, porque a gente adora contos, né? De realmente focar na cena dos contos, abrir espaço para os autores, tá? De uma forma ética, de uma forma correta, num pé de igualdade com os autores, porque eu e o Matheus somos escritores, somos autores, estamos escrevendo, ao mesmo tempo que editamos a revista, estamos escrevendo e mandando para concursos também. A gente sabe como é que é estar do outro lado da moeda e nunca vai esquecer, porque a gente vai continuar fazendo sempre. Porque eu acho que quando você se distancia certo tempo de alguma coisa, você começa a esquecer de como é. E daí você começa a fazer essas políticas, esses comportamentos assim que algumas revistas e antologias fazem, típicos de quem realmente não pensa como um escritor mais. Está pensando já como 100% como um editor, alguma outra coisa assim. E isso é nocivo. Acho que você nunca deve perder o tato de como é ser escritor. Porque se você perde o tato, você corre o risco de perder o respeito. Isso nunca pode acontecer. Tá? Então, eu e o Matheus não vamos perder o respeito pelo escritor, porque somos escritores. Somos escritores, estamos ali sofrendo, às vezes com um brancão, tá num dia querendo escrever, sofre um branco, né? Então, como é que a gente recebe 300 contos e vai desrespeitar os autores? Não tem como, a gente sabe o processo trabalhoso que é de escrever, a gente não esqueceu porque a gente está fazendo também no momento. Tá? Então, tudo isso que eu falei, todos esses âmbitos aí, fizeram com que a gente quisesse entrar no mercado de revistas, né? Inovando, e assim, a palavra não deveria ser nem inovar, só fazendo as coisas como deveriam ser, com o respeito devido pelos escritores, com a qualidade. E eu acho que o respeito devido ele já traduz tudo que eu quero falar. Porque se você tem respeito, você entrega um material de qualidade. Se você tem respeito, você dá feedback. Se você tem respeito, você tem transparência e comunica as mudanças que existem. Né? Você não é ditador, você realmente vai abrir um canal de comunicação. A partir do respeito, eu acho que surge todo o resto. Então a gente quis abrir um projeto de algo que a gente chama, que é a literatura, que são os contos com respeito. E quando vocês abriram o Espada e Feitiçaria e depois o Sci-Fi, vocês imaginavam que chegaria a 300 contos, né? No primeiro caso, Espada e Feitiçaria chegando a 391 e a da ficção científica chegando a 307. Você esperava essa quantidade de textos? Não, se recebesse 100 contos ia ser fantástico, ia ser soltar fogos de artifício, abrir espumante, porque ia ser comemoração. Então tu só imagina 300, a gente ficou chocado. E quais são os projetos para Prosaica? Porque eu sei que logo, logo vai sair a primeira edição do Espada e Feitiçaria, né? Que quando lançar futuramente, colocarei na descrição para vocês conseguirem. Até lá, fiquem atentos no Instagram da Prosaica, também vou deixar aqui o Instagram da Prosaica para vocês verem. Mas como é os planos de vocês agora que acabou o Sci-Fi, o Matheus está começando, você e o Matheus estão começando a ler e futuramente dar os feedbacks, quais são os projetos da Prosaica? Primeiramente, assim, nós gostamos de pensar em etapas, né? Primeira missão, que está no futuro, próximo, mas está no futuro, é entregar uma edição, um volume de Espada e Feitiçaria de, assim, peso. De peso mesmo, de pegar a revista e falar, meu Deus, essa revista eu não esperava que fosse sair nesse nível. Tá? A gente quer chocar com a qualidade. É isso que a gente quer fazer. Primeira missão. Tá? Porque é o nosso primeiro passo. Queira ou não queira, nós não começamos ainda. Enquanto não tiver isso aí, vai ser o nosso debut, isso aí. Enquanto não tiver isso aí fora, disponível, a nossa primeira edição, a Prosaica, ela existe no âmbito subjetivo, ela não é uma realidade objetiva. Tá? Então a gente tem que focar muito nessa primeira edição, ela tem que sair linda. Tem que sair linda. E por isso que a gente adiou até dia 31 de março.
Dito isso, quando sai a primeira edição, ela vai ditar o passo, ditar o rumo, ditar a qualidade das próximas, né? A gente não pode baixar a qualidade depois, né? A tendência é aumentar só, melhorar. Ajustar uma coisa ou outra, né? Talvez um excesso de zelo aqui possa ser ajustado, né? Enfim, então, a de ficção científica, ela tem que manter o nível, ela tem que impressionar tanto quanto a de espada e feitiçaria, e no meio termo, entre essas duas, nós vamos ter vários contos sendo postados do selo Prosaica, sendo disponibilizados, entrevistas com autores. Já eu entrevistei a autora Aurora Dome semana passada, estou editando a entrevista dela. Spoiler, ninguém sabe disso. Nem o Matheus sabe. E ele sabia que eu estava planejando entrevistar alguém. E vamos começar, então, algumas novidades assim no âmbito do backstage da revista em si, né? Estão planejando também, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir também, e muitas pessoas que estão escutando, estamos planejando um curso de escritor, um curso da Prosaica para escritores também, de escrita, para ajudar realmente a entrar em concursos, porque a gente acredita que tem muita gente que enviou conto pra gente ali que faltava só um cuidado aqui a colar, um zelo aqui a colar para realmente entrar, sabe? E às vezes falta a pessoa só estar ciente daquilo, botar em prática para começar a entrar direto em concursos e em antologias, então a gente quer ajudar nesse sentido, tá? Estamos com planejamento. Para quando? Provavelmente segundo semestre, ter pelo menos o primeiro módulo do curso pronto. E por quê? Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, a gente está dando dicas ali, inclusive, de escritores, já não sei se você viu já, Rafa. Já vi, já. Uma delas é sobre o Language Tool, né? Sim, o Language Tool, o Infodump, que você também comentou. São coisas que parecem pequenas, mas só de passar o Language Tool no teu texto, tu vai ver que vai dar uma refinadinha. Tem gente ali que ia diminuir bastante os erros gramaticais de concordância, principalmente, né? Porque tu não quer pegar um conto e ter que pegar um Frankenstein e ter que ficar corrigindo ele todo. Isso não é o papel de um concurso, de um board de revisores aí, de um painel de revisores, não é o papel arrumar o teu conto todo zoado. Não é essa a ideia, né? Se teu conto tem alguns errinhos, tudo bem, dá para dar uma revisada e arrumar. Tem um limite de erros que qualquer concurso, qualquer revista vai aceitar, tá bom? E esse Language Tool é uma baita de uma ajuda nisso, né? Com certeza a gente sabe ali que algumas dezenas de contos que a gente infelizmente teve que cortar por ter passado o número de erros por página aceitável que eu e o Matheus estipulamos, né? Já não teria esse problema, já seria selo Prosaica, por exemplo, sabe? Então a gente vê a necessidade de não apenas ficar dando oportunidade da galera enviar conto, mas também ajudá-los a passar, ajudá-los para que na próxima vez o conto entre, sabe? Pô, eu enviei um conto para Prosaica, não entendi porque entrou. Calma lá, feedback você recebeu. E tá aqui umas dicas para você também ir refinando isso aí e quem sabe no próximo edital você consegue. Aí sim, aí que tá o full circle. Aí o círculo completa. Quando você abre espaço, ensina, instrui, a pessoa melhora, envia e entra, e começa a entrar, aí você está modificando realmente o cenário do nosso ponto de vista, no âmbito do escritor. Tá? Já no âmbito do leitor, melhor ainda. Ele vai ter agora um escritor que vai ter muito mais qualidade nas produções dele. Então a gente começa realmente a influenciar o cenário daí, né? A cena da escrita. Vamos lá, estamos falando dos projetos futuros, né? É isso aí, tá? A gente vai fazer, vou ser bem honesto contigo, tá, Rafa? Nós vamos fazer um run. Vamos tentar fazer um ciclo e ver no que dá. Porque assim, a gente não sabe no que vai dar, tá? Não temos certeza, não tem como saber. Até porque a própria vida tá muito louca, muito instável ultimamente, né? Covid, enfim. 1 milhão de coisas, vai ter eleição agora, enfim. Tudo tu imaginar. Né? E assim, vamos fazendo esse ciclo, vamos ver como é que o pessoal recebe, vamos ver o impacto que a gente consegue causar, vamos ver o trabalho que dá pra gente isso aí tudo também, o tempo que demanda, né? E o ciclo que a gente vai fazer é espada e feitiçaria, ficção científica, assombrações. Terminou esse ciclo, eu e o Matheus vamos nos sentar, trocar impressões, né? E aí, como é que foi? E aí nós vamos trocar impressões, verificar o que deixou a gente feliz, o que deixou a gente triste, o que causou frustração,
O que foi de muito bom, sabe? E vamos pesar e vamos ver como é que vai ser o futuro. Vai ser bimestral, vai ser trimestral, vai ser semestral, vai ser anual? Vai ser. Não vai ser. Tem isso também, né? Então, o que eu falo para você que está escutando a gente? Você está co-criando a prosaica, tá? Tem gente, por exemplo, Rafa, que infelizmente manda umas mensagens bem desaforadas pra gente lá. Tá? Cada mensagenzinha desaforada dessa é um golpe. A gente faz, a gente não tá recebendo nada para fazer aquilo, sabe? Tem uma moça que, pô, ofendeu bastante a gente, dizendo, pá, meu feedback, pá, mas teu nome é letra T, espera um pouquinho que já chega. Não, isso é absurdo, bloqueou a gente, sabe? Já ficou irada. Esse tipo de coisa é baque na gente porque a gente não tá ganhando para fazer, sabe? Em compensação, tem cada palavra de incentivo, cada textão, sabe, positivo, que dá energia pra gente, que alimenta a gente, tá? Então, assim, você que tá ouvindo, você que tá, se a gente pedir uma contribuição, você que contribuir, contribuição que eu digo não precisa ser financeira, pode ser às vezes até enviando um conto, algo do tipo assim, né? Tá co-criando e tá ajudando na continuação ou não da prosaica, tá? Porque no final do dia, eu e o Matheus vamos sentar no final do ciclo, né? E vamos decidir se vamos continuar ou não com a prosaica, sabe? Como é que a gente vai decidir? Se a gente vai considerar se está tendo impacto de verdade, se a gente está conseguindo impactar de verdade, estamos tendo qualidade suficiente, capacidade para impactar, para abrir o espaço das pessoas, né? Se as pessoas estão na mesma vibe que a gente, estão entrando também junto, vestindo a camisa, sabe? Formando parceria com a gente, sabe? Ou a gente sabe como é que é a internet hoje em dia, né? A internet hoje em dia tem muita gente, muito hater também, né? A gente vai pesar isso também, como é que tá o nível de hate, se o pessoal tá muito indo lá espizinhar, muito, sabe assim, tá causando estresse, porque assim, a gente gosta de pensar que é invulnerável, mas a gente não é, sabe? E vai pesar isso aí tudo e vai decidir se vai continuar ou não com a prosaica. Essa é a grande verdade. Eu sei que eu baixei um pouco a vibe aqui, mas eu gosto de encarar verdades duras, tá? E a grande verdade é que não há garantia de que a gente continue e grande parte é da recepção do público e do feedback do público e da contribuição do público em geral, dos autores e também do interesse dos leitores. Depende muito mais dos outros do que da gente, na verdade. Mas eu acho isso importante porque se você gosta de escrever, você gosta de ler, estamos trazendo aqui uma oportunidade maravilhosa numa equipe que está começando, que está de portas abertas, que está com o coração aberto. Então, vai lá no Selo Prosaica, dá uma lida nos contos, curtiu, participa dos editais, se você achou interessante, manda o conto para eles. Se for um conto bom, que eles acharem legal, eles vão colocar no Instagram, vão deixar para a galera ler, vão divulgar. Então, assim, de verdade, dá aquela força, vai lá ver. Caso você tenha ouvido aqui a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, e chegou lá na Prosaica que não conhecia, deixa lá alguns comentários, fala que vocês viram aqui do Craftando Mundos, e vamos dar essa força, porque de verdade, já recebi alguns spoilers de como tá ficando a revista, algumas imagens, alguns nomes interessantes que vão aparecer. Então, assim, eu tenho toda certeza de que o material que está para vir é um material maravilhoso. Então, de verdade, dá aquela força, vamos lá, porque com certeza só tem a crescer todo mundo, aqui no Brasil, como leitores, como escritores. Então, assim, é algo que vale a pena dar uma conferida e, assim, curtiu? Então, curte os caras, segue os caras. Se você escreve, manda, quer ver se o seu wordbuilding está bem construidinho, sua história está bem construidinha, manda pra gente, manda pra eles e vamos lá, porque com certeza eu acho que o que falta é essa galera nova dando esse reboliço, e acredito que a galera aqui do Prosaica com certeza vai causar esse reboliço. Então vamos participar e vamos ficar forte, porque com certeza vai dar certo. Com certeza, eu vou te falar uma coisa, tá? Apesar de ter dado esse choque de realidade aí, a experiência inicial está sendo muito boa mesmo. A quantidade de contos que a gente recebe, o pessoal ajudando a divulgar, o pessoal interessado lendo também. Toda essa experiência tá rumando para uma continuidade, longa da revista Prosaica, tá? Vamos fazer esse primeiro ciclo, vamos sentar. A grande probabilidade é que continue sim, tá? Que saia um comunicado falando qual que vai ser a periodicidade e tocar o barco, porque está sendo uma experiência muito boa, apesar de, como eu falei antes, né? Sempre tem um ou outro aí que
que resolve, às vezes, trazer uma vibe negativa e tal. Isso é pontual, são poucos casos, tá? A grande maioria tá todo mundo entendendo o projeto, tá entendendo qual que é a pegada, qual que é a missão, o que, que vem por trás, né? O que, que vem por trás. E realmente tá todo mundo se unindo. A gente tá vendo que tem vários aliados aí ajudando a gente. Você, por exemplo, é um deles, né, Rafa? Você, o Luiz Amaral, quantos outros autores ali estão entrando em contato para escrever contos, se oferecendo para produzir material, tá? Na primeira edição, olha só que bacana, vou falar coisa positiva agora, tem na primeira edição da Prozac a gente conseguiu o cara que é o pastiche oficial do Conan, que escrevesse um pastiche na faixa pra gente, para publicar, sabe? Artes fantásticas na galeria vão ter, tudo assim na faixa, tudo a galera mandando para publicar mesmo assim para ajudar, sabe? E também para divulgar o seu material, é claro, né? Mas enfim, isso foi fantástico. Isso foi incrível, isso ajuda muito mesmo. Sentir que tem aliados assim, sabe? Então a tendência é que continue assim. E esperem para ver a primeira edição, para ver a primeira publicação, o primeiro volume, para realmente entender na prática do que a gente está falando aqui. E ok, já jogando aqui pro editor, né, que o editor-chefe junto com o Matheus, que uma coisa que a galera curte aqui no Craftando, principalmente no canal do YouTube, são reviews de world building. Então, estou falando aqui que saindo a primeira edição, se o nosso querido Matheus Braga e Bruno Garcia derem o aval, obviamente com o aval dos respectivos donos das histórias, com certeza quero fazer um review da revista, então já coloco aqui. Saindo da revista, tendo o aval, com certeza vai sair uma review também com o world building dos contos da galera, das imagens, das figuras, então vai ser, ó, sucesso. Fantástico, fantástico mesmo, parceria sempre. É isso que dá força pra gente, como eu falei, né? Isso aí é comidinha, é alimento pra gente, sabe? Esses parceiros que a gente encontra no caminho, assim, galera que se ajuda, uma mão lava a outra, essa vibe é muito. Essa retroalimentação é muito poderosa, sabe? Isso aí faz maravilhas, leva a lugares longínquos, bons. E, gente, a conversa tá legal pra caramba, já estamos aqui há mais de uma hora falando, então a gente vai começando a nos encerrar, começando a seguir mais pro finalzinho, e como de praxe, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, onde eu vou fazer perguntas e o Bruno vai responder a primeira coisa que vier à cabeça dele. Beleza. Autor ou autora favorito? George R. R. Martin. Qual é o seu conto favorito? Próprio, autor próprio. Próprio. Próprio? Tá. Meu conto favorito próprio se chama. Ai, 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 ai. Tem que ser a primeira coisa na cabeça, né? Isso. Vai ter que ser o Zona de Caça. Zona de Caça. Perfeito. Então, galera, vou deixar, obviamente, então já viu que o Zona de Caça é o favorito, vão lá e já leiam para ver como é legal. E eu curti pra caramba, então vale super a pena. E eu tô escrevendo um livro sobre ele já, tá? Ó, show, maravilha. Saindo desse livro, obviamente, vamos atrás. Você falou sobre que jogou RPG de Game of Thrones, que curte muito Martin. Qual é a sua casa favorita? A casa favorita do Game of Thrones? Isso, Greyjoy. Greyjoy. Cara, que interessante. Normalmente a galera fala um dos mais. Dos classicão, né? Tipo, os Starks, ou os Lannisters, ou os Dracarys lá. Interessante. Por quê? Greyjoy? É. Ah, eu acho. Eu me divirto lendo aquele jeito bruto deles de pensar, sabe? Eles afogam as pessoas para ver se elas ressuscitam e se o deus afogado trouxe elas de volta. Tem um pouquinho do mito do Lovecraft ali também, sabe? Na parte ali dos Greyjoys, assim, do Kraken, tudo assim. E eu acho eles como se fossem os vikings do universo ali, né? Eles atacam com os dracares deles e roubam, eles têm a esposa de sal, a esposa de terra, uma coisa bem assim, bruta, sabe assim? E que sai um pouquinho do clichê ali de disputa por terra, por poder, assim, uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais bruta, assim, e eu acho que destoa do resto. Senão, eu coloco o resto meio que tudo no mesmo balaio, assim, sabe? E eles diferentes, assim. O que eles almejam, a cultura deles, eu acho que ela ressalta mais, assim, em relação às outras. Difere mais. Show. Dos gêneros que você mais gosta de ler, qual é o gênero que você mais gosta atualmente? Ficção científica. E de escrever? Fantasia.
Perfeito. Prosaica em uma palavra. Inovação. Então, pessoal, esse foi Bruno Garcia, escritor, editor da Prosaica. Foi muito prazeroso, eu gostei demais de conversar aqui. Se vocês curtiram, não deixe de deixar nos comentários as suas impressões. Vão lá na Prosaica, dão uns likes de vocês, seguem. Se você tem algum conto, manda para eles, porque com certeza vai dar sucesso. Se tiver bom, a galera vai publicar. E saindo dos editais, obviamente, participe também. Então aqui, Bruno, o espacinho aqui para você, seu jabá. Vamos lá, gente. Eu tenho 2 jabás aqui, vou dividir, tá? Eu tenho o jabá como escritor Bruno Machado Garcia, Bruno M. Garcia, e tenho o jabá da Prosaica, né? Vamos falar da Prosaica então, tá? Gente, fiquem de olho nesse março, tá? No fim do mês, vai sair o primeiro volume de Espada e Feitiçaria. Ele vai impressionar. Ele está recheado de artigos, galeria, Espada e Feitiçaria, tá? Só aquela pegada de Espada e Feitiçaria, tá incrível. Tá? Contos. Bom, se os contos do selo Prosaica já estão fantásticos, vocês só imaginem os contos que vão estar no miolo, que ganharam realmente o concurso, tá? São contos assim que ficamos boquiabertos, eu e o Matheus, a qualidade tá fantástica, tá? Vai ter conto, obviamente, também do Matheus, tá? O Rito do Fogo. Eu vi o conto dele. Ele se sobressaiu. Você conhece a escrita do Matheus, né, Rafa? Ele se Nossa, incrível. sobressaiu, cara. Tá fantástico. Eu falei pra ele, meu Deus do céu, Matheus, você já escreve bem, isso aqui tá incrível. E quando o Matheus escreve no universo principal dele, ele escreve diferente, cara. Fica lindo, tá? Muito bom. O É uma conto Rito paixão do Fogo. diferente. Exatamente. Um detalhismo, o world building, cara, e a ambientação, assim, tudo perfeito dele. Ele domina, sabe, o universo dele. Eu vou ter um conto meu lá também, inédito, tá? Ele também se passa no meu universo dos povos do gelo, então vai ser a primeira chance de você entender, você ter acesso ao meu universo da minha obra principal, que é os povos do gelo, que eu falei. Aquela que é a escrita bem brutal, assim, essa mesmo, tá? Ele se chama As Presas do Gelo, vão estar lá também. E tem cada conto, meu Deus, tem um conto lá que Nenhuma Guerra é Santa, e é incrível, tá? Não vou ficar falando, senão eu vou falar de todos aqui, não posso falar, tá? Enfim, os contos estão fantásticos, tá? Os contos estão muito bons. E eles estão ecléticos, assim, você não vai enjoar, porque cada um numa pegada, num jeitão, sabe? Assim, tem um conto que é a espada que tem vida própria e ela manda no cara que tá... Meu, assim, eu, Matheus, como de cara, tá? Estão muito bons os contos, os artigos vão estar muito bons, a galeria vai estar muito boa, a revista vai estar fantástica, tá? Modéstia à parte, vai estar fantástica. Fora isso, gente, da minha produção própria, tá? Eu tô escrevendo. O Zona de Caça teve uma repercussão grande nas redes sociais e o pessoal meio que exigiu a continuação, né? Fala, tá, o que acontece? Porque ele é um conto de fim aberto, né? E as pessoas não aceitam. Algumas pessoas não entendem muito o que é conto de final aberto e vem inclusive exigindo. Me passa aí o resto. Onde é que eu acho na Amazon? Eles já vêm, não perguntam se tem, eles vêm pedindo já, né? Tá, onde é que eu acho o link da Amazon para continuar lendo? Aí eu tenho que ficar, então não tem, é isso aí mesmo. Por causa disso, eu comecei a escrever o conto, o livro mesmo, o romance Zona de Caça, tá bom, gente? E vou manter o mesmo nome, é Zona de Caça também. Pelo menos é o que eu tô planejando fazer. Já comecei a escrever, tá tudo planejadinho já. Então, para você que está escutando, que já conhece o conto Zona de Caça, fique calmo, já vai sair o livro, tá? Ele não é um livro grande, ele é um livro médio, pelo menos comparado com o meu outro, que é um tijolão. Esse vai estar mais tranquilo, vai estar em umas 250 páginas, né? E esses são os projetos que eu tenho no momento, tá? O Zona de Caça e os Povos do Gelo são os 2 projetos. Eu sei que tem muita gente que também pediu continuação do Ilegais. Eu não vou dizer que eu não vou fazer, mas assim, calma, 2 livros de cada vez. Caraca, 2 livros de cada vez, mano. Pra você sentir o nível da produção do maluco. Desse jeito. Mais do que isso, já começa a surtar até meu cérebro frito, não tem jeito, tá? Então, é isso aí que tá rolando agora. Tá, o Zona de Caça primeiro, porque ele é mais rápido, né? Eu tiro ele do caminho e já vai eu vou disponibilizar ele certinho físico na Amazon, tá? Para Kindle, todos os formatos, tá? E na sequência eu vou com os Povos do Gelo, que você vai conhecer aonde? O Universo dos Povos do Gelo, que é inédito, na primeira edição da Prosaica, do conto As Presas do Gelo. É isso aí, Rafa. Beleza, Bruno, novamente foi um prazer. Todos os links das redes sociais
do Matheus, do Bruno, da Prosaica, vão estar tudo aqui. Saindo as edições, eu faço a atualização dos links deixando aqui, mas obviamente você vai estar seguindo a Prosaica, então você vai estar recebendo em primeira mão dessa equipe maravilhosa. Valeu, então. Um abraço, pessoal. Obrigado, Rafa. Espero voltar aqui qualquer dia, hein, porque foi um prazer, muito divertido, muito bom, muito gratificante, tá? E parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, cara. Usem a abuso das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!